Estudei a fundo os golpes de bandidos, fingindo ser um chefão da máfia, mas inesperadamente, um herdeiro rico e tolo acreditou e me deu diretamente 10 milhões de taxas de proteção. Até me enviou a supervisora recém-divorciada, apenas porque eu obtive acidentalmente um arquivo confidencial que mostrava que a empresa entraria em colapso e falência em breve. E bastava vender essas informações ao chefe com antecedência, e o chefe teria a chance de encontrar o traidor e reverter a situação. Mas quando continuei a ler o conteúdo, fiquei pasmo. Li Yushin, neta mais velha da família Li da cidade de Yanjin. Os 18 seguranças ao seu lado são todos veteranos das forças especiais de elite. Em sua mesa, há também uma pistola carregada o tempo todo. Em minha mente, surgiu a cena no prédio de escritórios, um segurança caminhando pelo corredor até Li Yushin, e de repente a mulher levantando a arma e apontando para si mesma. Só de pensar nessa cena, senti um suor frio e minhas pernas ficaram fracas. Mas diante desta única oportunidade de mudar meu destino, cerrei os punhos e pensei por um longo tempo, chegando a uma ideia: vender as informações para Li Yushin como um criminoso de informações. Mas o que ela precisava fazer era manter o mistério. Então, imediatamente usei um notebook para reproduzir o filme O Poderoso Chefão e comecei a estudar e imitar as expressões e posturas do chefão. Consegui algumas pistolas de simulação. Um misterioso comerciante de informações. Por trás, deve haver uma organização mais secreta. Eu me configurei como um assassino de sangue frio que passou pela vida e pela morte, com as mãos manchadas de sangue incontável. E o mais importante nisso é o olhar. Então, peguei a arma e a apontei para mim mesmo no espelho. Vi minha expressão se conter e meu olhar gradualmente se tornar indiferente. À medida que o cano da arma se aproximava lentamente de minhas sobrancelhas, a sensação de imersão e identificação começou a aumentar constantemente, como se estivesse realmente com uma arma apontada para minha testa. O medo da morte fez seu corpo tremer incontrolavelmente. Nos dias seguintes, também assisti a filmes de terror extremamente sangrentos. À medida que cenas aterrorizantes surgiam em minha mente, meu olhar começou a se tornar gradualmente frio e indiferente. E esses dias eram justamente o último dia. Depois de dispensar todos os meus colegas, peguei meu celular e disquei aquele número. Naquele momento, Li Yushin, no 58º andar do mesmo prédio, pegou um celular funcional cinza prateado da gaveta. Ao ver um número desconhecido, franzindo levemente a testa, perguntou: "Olá. Senhorita Li, quem é você?" "Senhorita Li? Eu realmente sinto pena de você. Aos nossos olhos, você é como um canário dourado e belíssimo, preso em uma gaiola magnífica, encenando uma luta cujo final já está predestinado." Li Yushin dentro do escritório. Sua expressão ficou ainda mais fria. "Quem é você?" Eu ainda recitei calmamente as falas que já havia escrito. Uma aura perigosa emanava de Li Yushin. Depois de pensar por um longo tempo, ela perguntou em voz baixa: "O que você quer dizer?" "Estou aqui para te ajudar. Em 50 minutos, mande alguém me buscar. Quanto ao lugar, acredito que não seja difícil para a senhorita Li, diga." Desliguei o telefone primeiro, então dei um tapinha na roupa e voltei ao meu posto, esperando silenciosamente pela pessoa que a buscaria. E em apenas 10 minutos, Li Yushin recebeu meu arquivo, meu currículo. 26 anos, funcionário da empresa. É um documento comum. Um documento que não poderia ser mais comum, mas a expressão de Li Yushin era extremamente solene neste momento. "Trabalho neste prédio há 2 anos. E ela se mudou para este prédio há 2 anos. Ela não acha que seja uma coincidência." Chegamos às 6 horas. Uma secretária com excelente porte apareceu do lado de fora do escritório. Os dois fizeram contato visual. Com um leve sorriso no rosto, chamei a identidade da pessoa imediatamente: "Secretária Cão." "Vamos." A secretária Cão permaneceu impassível e fez um gesto de convite. Então os dois pegaram o elevador e chegaram ao 58º andar. Este é um lugar misterioso que só pode ser visitado se for convocado por Li Yushin. Fila de seguranças em uniformes pretos estava no longo corredor. Eles estavam de pé na beira do corredor a cada 1,5 metros. Para essa cena, eu já havia feito uma simulação, mas ainda me sentia um pouco fraco ao encarar essas pessoas neste momento. Eu só podia manter um desapego como se estivesse indo para a morte, segurando a respiração. Cheguei à frente do escritório de Li Yushin. Nesse momento, um homem de meia idade com rosto quadrado deu um passo à frente. Eu forcei um sorriso calmo. Entreguei a pasta para a secretária Cão e então disse o texto que havia escrito com antecedência. "Regras? Eu sempre fui o que mais segue as regras. Obrigado, Capitão Cão." O Capitão Cão me olhou significativamente. Na empresa, ele usa o pseudônimo de Zhang Wenhong. O nome verdadeiro é conhecido apenas por Li Yushin e alguns membros da família Li. Neste momento, olhei ao redor. Empurrei a armação dos meus óculos. A secretária Cão fez um gesto de convite novamente. Li Yushin ouviu o som da porta abrindo.
Só então levantou a cabeça depois de ler a última página do arquivo. Quando o alvo da investigação era apenas um funcionário no meu prédio de escritórios, pensei que alguém estava falsificando suas informações. Então, qual é o seu propósito? Calmamente puxei a cadeira ao meu lado e sentei. Então, encarando o olhar de Li Yuxin, respondi com um leve sorriso. Não já foi dito? Eu vim para te ajudar. Com base em você? Que tal me ajudar a matar Song Ziven? Não é como se não fosse possível. Assim que você concordar em ser minha mulher, a expressão de Li Yuxin ficou fria imediatamente. Abriu a gaveta, pegou aquela pistola prateada, o cano escuro da arma. Apontou para minha testa. Quem você pensa que é? Bastava a mulher apertar o gatilho levemente, e minha cabeça explodiria como uma melancia. Mas naquele momento, meus olhos sequer piscaram, e eu varri seu corpo gracioso com o olhar. Levemente. Uma pistola Colt M2000. Este é o presente de aniversário que seu avô te deu quando você era criança. Naquela época, Li Jiangu te abraçou e disse orgulhosamente: quem disse que as mulheres são inferiores aos homens? De agora em diante, minha neta Yuxin será minha heroína da família Li. Ao ouvir isso, uma expressão de espanto e choque surgiu no rosto de Li Yuxin, porque naquela época, apenas ela e seu avô estavam presentes. Até hoje, é possível que até mesmo seu avô já tenha esquecido. Então Li Yuxin voltou a sentar-se e disse friamente: vamos ao que interessa. Apresente-se novamente. Eu sou um comerciante de informações que vende informações para quem mais precisa. Gravação gratuita. Você pode me chamar de Sr. Lu. Nos últimos 2 anos, Song Ziven infiltrou em você uma toupeira após a outra. Embora vocês tenham escolhido caminhos diferentes para a aposta, parece que a sua Geonbox está decolando. Song Ziven já está inquieto. Depois que derramei todo o conteúdo, Li Yuxin cuspiu 2 palavras friamente. Qual o preço? Vou te dar um preço de desconto. 10 milhões. Li Yuxin nem sequer pensou. E concordou prontamente. Então, usei uma caneta para escrever um nome após o outro, bem como os eventos correspondentes. Finalmente, deixei meu número de conta bancária. Xiao Kang, venha ao meu escritório. Assim que as palavras foram ditas, em apenas 1 ou 2 minutos, Kang Xiaolui abriu a porta do escritório respeitosamente. Li Yuxin e ela exalavam uma sofisticação fria ao extremo. Nestes 2 anos, você pegou 5 milhões de Song Ziven. Kang Xiaolui foi selecionada por Song Ziven. E sua força mental naturalmente é forte. Presidente Li, de onde vieram as notícias? Estou disposta a divulgar todas as contas bancárias e extratos em meu nome, para que você mande alguém investigar. Você e Li Jinfen construíram um relacionamento para garantir pedidos. Que audácia! Você se atreveu a me enrolar, à medida que um nome após o outro era revelado. Kang Xiaolui tentava ao máximo esconder, mas a contração de suas pupilas e o pânico ainda misturado foram capturados por Li Yuxin. De repente, um grito seguido pelo som de um tiro ecoou. Eu limpei o sangue do meu pé e olhei para a ponta dos meus dedos. Os lábios de Kang Xiaolui, que tentava explicar, tremiam, e ela caiu para trás aos meus pés. Esta foi a primeira vez que presenciei um tiroteio de perto. Os pelos do meu corpo se arrepiaram instantaneamente, e eu estava completamente aterrorizado, mas não me atrevi a mostrar nada. Com um sorriso ainda no rosto, Li Yuxin parecia muito fria e colocou a arma de volta no lugar habilmente. Ela disse calmamente: Sr. Lu, peço desculpas pelo inconveniente. A senhorita Li merece ser chamada de filha do tigre da família Li. Apenas essa decisão é incomparável para poucos. Li Yuxin sorriu ao ouvir isso e pegou outro celular na gaveta e tocou na tela. Sr. Lu, a taxa da transação já foi transferida para você. Prazer em fazer negócios. Então, não vou mais incomodar a senhorita Li. Eu acompanho o Sr. Lu. Quando me levantei para sair, olhei para baixo e vi Kang Xiaolui, que estava deitada com uma bala, tinha um rosto pálido com os olhos arregalados, olhando para mim. Um olhar rápido fez meu coração disparar, mas o canto do meu olho esqueceu o olhar de Li Yuxin em mim, então fingi calma mais uma vez. Com o pé, movi a cabeça de Kang Xiaolui para o lado. Neste momento, Li Yuxin parou na porta do escritório e disse que havia preparado um carro especial para me levar para casa. Ao ouvir isso, o sorriso no meu rosto estagnou ligeiramente. Se pudesse, preferia pegar o metrô de volta, mas agora obviamente não era o momento de recusar o outro lado. Então a segurança me levou ao estacionamento subterrâneo e me conduziu até um Maybach preto puro, e quando eu estava prestes a entrar na carruagem, uma beleza em trajes profissionais sentou-se no banco de trás, com os olhos cobertos por uma tira de pano preto, mas mesmo assim, eu ainda reconheci a identidade desta mulher, era a supervisora Lin Qiuyu, que eu havia fantasiado antes. Depois que me sentei, soltei um suspiro de alívio. Por causa desta transação, descobri um potencial meu que nunca havia sido explorado. Parece que quanto mais tensa e perigosa a situação,
Pelo contrário, sou mais capaz de manter a calma e a racionalidade na superfície, mas quando estava prestes a continuar pensando, um pé de salto alto vermelho com meias de seda estava lentamente varrendo minha panturrilha com a ponta do pé. A dona de Yushin parecia muito nervosa, e a ponta do pé estava tremendo levemente o tempo todo. Como os olhos de Lin Qiuyu estavam cobertos por uma tira de pano preto, ela ainda não sabia que eu era seu subordinado. A presidente lhe disse, se você gostar, eu sou o seu presente, e ela disse que você pode usá-lo com confiança, não importa onde esteja. Eu sou voluntária, meu nome é Lin Qiuyu, sou a supervisora administrativa da empresa, tenho 33 anos, 1,73 metros de altura e peso 125 quilogramas. Eu me casei há 3 anos, mas meu marido morreu em um acidente de carro há 2 anos, vamos parar por aqui. Meia hora depois, o carro parou do lado de fora de um bairro antigo. Continuei a manter meu ritmo constante enquanto carregava minha pasta, mas a respiração extremamente rápida e violenta gradualmente não estava mais escondida. Só quando entrei na escada escura, dei 2 passos de cada vez, subi para o segundo andar e rapidamente peguei meu celular silenciado que estava no meu bolso. Um lembrete de mensagem de texto inundou meus olhos, uma conta do Bancos ao Gogo com o número final 1247, em 16 de dezembro, às 18h45:61. Uma transferência de 10 milhões foi transferida. Estendi meus dedos e contei os números um por um. 10, 100, 1000, 10 milhões. Sinto minhas bochechas coradas, engulo em seco com força. Isso é o que eu levaria 70 anos de trabalho duro, sem comer e sem beber, para ganhar. Abro a boca querendo rugir loucamente, mas nesse momento ouço passos vindos do andar de baixo, então respiro fundo. Carregando minha pasta, caminho despreocupadamente em direção ao terceiro andar, abro a porta do apartamento compartilhado e vejo minha colega de quarto, Mindandan. Vestindo uma camisola de seda, ela sai em meio ao vapor, de repente Mindandan para dissecar o cabelo. Porque ela frequentemente me provoca assim, geralmente fico vermelho e desvio o olhar, então chamo timidamente por Dandan. E volto apressadamente para o quarto, mas hoje não faço nenhum movimento, então ela olha para a figura na porta. Vendo meu olhar ardente, fixo nela, mas ela não se sente ofendida. Pelo contrário, seus lábios vermelhos se curvam em um sorriso. Pingzi, é doce? Mas irmã, antes você disse que queria ser amante de um ricaço de primeira. O que quero dizer é, quanto dinheiro seria necessário para você ser minha amante? Se fosse outro homem, então seriam pelo menos 10 bilhões, mas se fosse Pingzi, acho que 1 bilhão seria suficiente. Pingzi, você precisa se esforçar. Como eu poderia dizer tais coisas, aquele de agora? Era realmente eu? Desde pequeno fui um professor certinho, mas desde que recebi aqueles 10 milhões. A ambição e o desejo romperam completamente a razão, olho para mim no espelho, um medo inexplicável invade minha mente. Nesse momento, percebo que aos meus pés surge a imagem do rosto horrendo da secretária Cão. Assustado, tiro imediatamente meus sapatos de couro e os atiro para longe. Mas quando olho novamente, parece que vejo um par de rostos horripilantes pedindo ajuda, engulo saliva repetidamente. Não sei quanto tempo se passou até que me levanto descalço, tremendo, então pego um saco plástico preto, tomo coragem e pego o calcanhar do sapato com 2 dedos. Misturo com o lixo orgânico e jogo na lixeira. Depois de fazer tudo isso, imediatamente tomo um banho quente. Só então consigo acalmar lentamente minhas emoções de medo. E nesse momento, no escritório de Li Yushin, os guarda-costas trouxeram algumas coisas do apartamento da secretária Cão. Li Yushin abre o saco plástico, apenas dá uma olhada casual e o pressiona sob a palma da mão. Encontre uma substituta para a secretária Cão. Vou arranjar para ela um motivo razoável para uma viagem de negócios para o exterior durante a grande promoção de meio de ano. Além disso, monte uma equipe especializada para auxiliar a substituta, e no próximo mês, cuide de todas as interações sociais da secretária Cão. Depois de saber de todos os planos de infiltração ao seu redor, Li Yushin tomou uma decisão extremamente ousada, usar a trama contra as próprias tramas, acolhendo ativamente o plano de Song Ziven. Apenas esperando que Song Ziven aqueça o ambiente de opinião pública, e então usando o hype que ela criou, fazer um contra-ataque clássico. Essa é a audácia da filha mais velha da família Li de Yanjin, Li Yushin, o guarda-costas se endireita. Acena com a cabeça seriamente, enquanto Li Yushin bate os dedos na mesa. O que você acha daquele Sr. Lu? Antes que o Sr. Lu entrasse no escritório da senhorita Li, fiz uma verificação de rotina nele. Percebi um leve nervosismo no Sr. Lu. Li Yushin analisou imediatamente o monitoramento quadro a quadro e, após 2 minutos e meio, chegou a uma conclusão muito ousada. Ela acha que o nervosismo que mostra ocasionalmente provavelmente é deixado de propósito para a câmera. Há algo aí. Realmente há algo aí. Isso foi quando voltei para o quarto depois de tomar banho e encontrei outra informação confidencial na frente da estante. Quase me assustei só de dar uma olhada. Então,
Imediatamente liguei o filme Infernal Affairs e comecei a imitar os movimentos de um chefão prestes a ser convidado para uma refeição. Também fui à biblioteca procurar obras de atuação autorizadas, como a autoexpressão do ator e 6 palestras sobre atuação. Anotei os pontos principais. Enquanto isso, imaginei a imagem de um padrinho em minha mente. Após uma preparação completa na noite anterior, no dia seguinte, fui para o trabalho como de costume. Mas quando estava prestes a entrar no prédio de escritórios, descobri que Lin Qiuyu, que me serviu no carro na noite anterior, estava cercada por um grupo de colegas que a felicitavam loucamente. Descobri com um olhar que esta deve ter sido a recompensa de Li Yuxin por deixá-la me servir. Lin Qiuyu entrou no corredor fingindo calma, mas a cena da noite passada continuou a ecoar em sua mente. Embora seus olhos estivessem vendados, é certo que ela deveria ser muito jovem. E quando eu estava prestes a me sentar em meu posto de trabalho, a figura do supervisor apareceu de repente do lado de fora do escritório. Ao ouvir isso, meu pescoço congelou e minhas pálpebras se contraíram. Justamente quando eu estava pensando em como lidar com isso mais tarde, meu amigo mestre de repente deu um tapinha no meu ombro. Vamos! Por que está parado aí? Logo ela e eu pegamos o elevador para o 48º andar. Apertei minhas mãos e segui o mestre, tentando evitar a vigilância. Mas, inesperadamente, a câmera no topo de minha cabeça começou a girar de repente. Em um instante, meu sangue ferveu e a cena da morte de Cão Xiaolui apareceu novamente diante de meus olhos. Eu queria desesperadamente escapar da câmera, mas não consegui mover meus pés. E neste momento, a câmera já havia girado completamente. Eu só pude estabilizar minha mente à força e levantar os cantos da minha boca. Levantei a cabeça e apontei para a câmera com um leve sorriso e disse levemente, nos encontramos de novo. Li Yuxin está olhando para o monitoramento. Seus dedos batucavam na mesa e um traço de dúvida apareceu em seus olhos frios, porque ela viu muitas contradições em mim. O assassino e o cordeiro não devem aparecer na mesma pessoa ao mesmo tempo. Neste momento, cheguei à porta do escritório de Lin Qiuyu, e Lin Qiuyu está traçando os contornos daquele grande homem da noite passada com uma caneta stylus. Nesse momento, mestre de repente disse, sua deusa se tornou diretora. Os cantos da minha boca se curvaram imperceptivelmente. Só haverá um leve nervosismo e pressão ao enfrentar Li Yuxin, mas há uma sensação inexplicável de conforto e franqueza ao enfrentar Lin Qiuyu. Depois que a secretária relatou, entrei lentamente no escritório. Lin Qiuyu imediatamente colocou o bloco de desenho de volta na gaveta e pegou outro documento, preparando-se para terminar de ler este documento antes de prestar atenção em nós dois. Mas antes que ela pudesse terminar de ler a primeira página, ela franziu ligeiramente a testa e então levantou a cabeça e olhou para mim. A pele branca das costas da mulher ficou arrepiada. Ela vagamente sentiu que o homem misterioso sem características faciais esboçado na gaveta era o funcionário comum e discreto à sua frente. Mas então ela pensou e imediatamente descartou a ideia. Uma figura tão importante e valorizada pela senhora Li será um perdedor com um salário mensal de 30 mil? Depois, o ímpeto da mulher parou, afetando meu olhar em nosso plano de promoção anual. Sua Vumou Culture precisa ser responsável por uma parte muito importante, mas quando os três estavam discutindo o trabalho e entrando em um bom momento, a secretária de repente bateu na porta, usando a necessidade de o designer participar de uma reunião como desculpa para chamar o mestre para fora. Apenas eu e Lin Qiuyu restamos no escritório. Esta é Lin Qiuyu inconscientemente estando na frente do chefe, bloqueando o caminho. Olhando para o jovem sentado na frente através das fendas entre seus dedos, ela descobriu que eu e a figura por trás da cortina escura nos sobrepunhamos completamente. Este é o brilho nos olhos de Lin Qiuyu, seus dedos se esfregando. Ela vagamente se lembrava de que havia uma protuberância atrás do lóbulo da orelha do homem. Pode ser uma toupeira ou um folículo piloso, para confirmar o palpite em seu coração. O estilo da mulher mudou repentinamente. Senhor Lu, tem um documento na estante ali que não consigo alcançar. Você poderia, por favor, me ajudar a pegá-lo? Eu olhei diretamente para os olhos de Lin Qiuyu e balancei a cabeça. Ao mesmo tempo, a mulher caminhou até meu lado, apenas para pegar um documento no topo da estante e então olhou diretamente para minha orelha direita. Mas neste momento, a porta tocou abruptamente novamente. A mulher ignorou a batida e continuou olhando para cima. Como resultado, descobri que eu já havia pegado o documento e virado a cabeça. E então a secretária entrou novamente. Diretora Lin. O diretor Kai tem uma reunião que precisa que você participe agora. Lin Qiuyu assentiu e teve que sair temporariamente. Neste momento, apenas eu restava no enorme escritório. O embaixador e Lin Qiuyu foram chamados para fora um após o outro. Isso obviamente não é uma coincidência. A inteligência mostra que Li Yuxin tem um forte desejo de controle. Portanto, ela deve estar me observando no escritório agora, e a posição mais direta é a área à minha frente. Então eu olhei diretamente para frente. Eu sorri levemente. Neste momento, Li Yuxin estava olhando para mim na tela e então ampliou o monitor instantaneamente.
As palavras no caderno podiam ser vistas claramente. Eram linhas de requisitos de design e esboços de design profissionais. No rosto forte e bonito da mulher, uma pitada de dúvida e apreensão apareceu pela primeira vez. Se realmente existe uma grande figura desconhecida por trás de Lu Pinchan, então ser capaz de fazer um agente de inteligência tão detalhado e real. O poder e a ambição que ela representa. Então a mulher imediatamente fechou a tela e abriu a porta do escritório de Lin Qiu 2 minutos e meio depois. Estou ponderando as palavras e o tom, muito calmo. A senhorita Li quer me ver. Claro, ela pode me ver a qualquer momento. É tão chato falar com uma pessoa inteligente como você. Então eu não vou mais fazer mistério. Senhor Lu, você me ajudou muito desta vez. Eu me pergunto se você poderia me dar a honra de jantar comigo. Sentindo o olhar da mulher, eu quero recusar. Porque jantar pode revelar muitos detalhes e comportamentos privados. E se Li Yuxin escolher um jantar ocidental? Ou algo que eu nunca vi antes, então eu serei exposto a ela em breve. Mas eu ri levemente. Apertei levemente a mão direita de Li Yuxin. Então eu devo estar ansioso por isso. Até ver Li Yuxin sair do escritório. Finalmente, respirei fundo e corri imediatamente para o banheiro para pesquisar a etiqueta de refeições ocidentais no meu celular. Mas, quando abri a primeira aba, fiquei estupefato. Além das várias classificações de pratos principais franceses, italianos e ingleses, também incluía sopa, aperitivos e pratos principais. Então, desisti resolutamente, fechei a página e desliguei o celular. Em vez de imitar desajeitadamente a etiqueta ocidental, é melhor responder com calma e serenidade. Desculpe, nunca comi. Cheguei ao estacionamento subterrâneo conforme combinado. Um Mercedes comum parou aos meus pés. Li Yuxin largou os documentos que tinha na mão e olhou para mim. Senhor Lu, que bom revê-lo. As mesmas palavras, mas um tom e expressão diferentes. Neste momento, ela tinha um toque extra de charme de uma mulher de elite. Li Yuxin é simplesmente uma mulher camaleoa. É uma verdadeira honra para Lu Ping ser lembrado por uma mulher como a senhorita Li. Li Yuxin não conversou muito comigo. Logo, ela se concentrou novamente nos documentos e contratos em suas mãos. Olhei para fora da janela, tentando ao máximo acalmar minhas emoções tensas. Mas notei o reflexo turvo de Li Yuxin na janela do carro. Apenas um olhar, e meus olhos não conseguiam mais se desviar. Como pode haver uma proporção tão perfeita neste mundo? As pernas? O olhar da mulher era gélido. Essa frase fez com que alguns pelos na minha nuca se arrepiassem repentinamente. Mas, de qualquer forma, não devo mostrar medo. Se possível. Os lábios vermelhos de Li Yuxin se abriram ligeiramente e um sorriso escapou. Então, ela levantou o pé direito e estendeu-o em minha direção. Não sei porquê, mas realmente estendi a ponta dos dedos. Lentamente, estendi a mão em direção àquela perna. O sorriso no rosto de Li Yuxin permaneceu, mas a profundidade de seus olhos ficou ainda mais fria. Sua mão esquerda caiu ao lado da bolsa. A informação mostrava que também havia uma arma escondida ali. Se eu realmente ousasse tocá-la, ela definitivamente atiraria em mim sem hesitar. Então, mostrei uma expressão de pesar e retirei minha mão. Talvez da próxima vez. Cerca de 20 minutos depois, o carro parou em frente a um edifício clássico. Senhor Lu, por favor. A fachada do restaurante tinha uma sequência de francês desconhecido. Droga. Que desculpa devo usar para dizer que nunca comi comida ocidental? Li Yuxin pegou a champanhe e me serviu. Então, pegou a taça de vinho à sua frente. Olhei para a beleza à minha frente, nervoso e animado, com o som de um tilintar nítido. Li Yuxin tomou um pequeno gole e disse suavemente, esta champanhe com linieres é de um lote produzido em 1996. Apenas 35 garrafas foram produzidas. Se eu beber, serei como Jubaji comendo um ginseng. Sem saber o valor. Claro, isso naturalmente não poderia ser escondido de Li Yuxin. Então, ela perguntou em um tom hesitante. Parece que o Sr. Lu não costuma comer comida ocidental. Minha posição não me permite frequentar esses lugares com frequência. Não é de admirar que o Sr. Lu tenha conseguido chegar a este ponto. Não admira que eu tenha investigado seus dados tão a fundo, mas ainda não consigo ver a menor falha. Os próximos minutos foram ficando gradualmente mais relaxados. Pensei que poderia lidar com este jantar rapidamente, mas Li Yuxin de repente fez uma pergunta perspicaz. Sr. Lu, seu círculo é muito misterioso. Mesmo meu pai teme muito vocês. Gostaria de compartilhar um pouco comigo, Sr. Lu? Círculo? Que círculo? Olhando para os olhos fixos de Li Yuxin. Meu cérebro estava freneticamente folheando as duas informações. Depois de um momento, forcei um sorriso e falei com coragem. É um lugar que não é iluminado pelo sol. Os olhos devoradores de Li Yuxin me encaravam fixamente, e então ela repetiu essa frase. É um lugar que não é iluminado pelo sol. Num instante, meus pelos se arrepiaram. Então, na lacuna antes da próxima sobremesa ser servida,
Apressei-me em encontrar uma desculpa para ir ao banheiro e usei lenços de papel para limpar o suor do meu corpo. A julgar pela reação de Li Yuxin agora. É muito provável que ele pense que eu sou apenas um agente adiantado nos bastidores, e o verdadeiro controlador por trás ainda não apareceu. 5 minutos depois, voltei à mesa de jantar com calma e compostura. Esta é a melhor forma de lidar com a situação atual. Não tente explicar quando confrontado com questionamentos. Depois de comer a sobremesa, Li Yuxin me deixou na entrada do bairro. Eu observei o Mercedes-Benz se afastar antes de entrar no corredor. Como está a investigação? Relatando, senhorita, de acordo com a investigação, não há problemas com o arquivo do Sr. Lu, mas ele ficou muito excitado durante um período em seu segundo ano na universidade. Se ele foi recrutado por alguma organização, então pode ter sido durante este período. Ao ouvir isso, Li Yuxin fechou os olhos. Cada quadro de me ver passou pela minha mente. Só depois de muito tempo tomei uma decisão no meu coração, e assim que voltei para o apartamento alugado. Eu mal podia esperar para tirar aquelas duas informações de trás da estante. Não há nenhuma mudança na empresa de Li Yuxin. Ninguém se importa com o desaparecimento da secretária Cão. E os outros eunucos ainda estão em seus respectivos cargos. Eu olhei para o conteúdo das informações e minhas pupilas se contraíram. Essa mulher realmente quer resgatá-lo. Depois que este artigo for enviado para a empresa de Rio Cávado e espalhar sujeira por toda a parte, e o hype atingir o pico em toda a rede, então explique a reversão. De acordo com o processo normal, Li Yuxin será capaz de ter sucesso, mas infelizmente ele está destinado a falhar porque uma página nas informações afirma claramente. Contanto que este artigo seja enviado através das forças familiares e corte a empresa de logística de carga no exterior que Li Yuxin já estabeleceu, devido a violações de contrato. A reação em cadeia de danos às mercadorias destruirá diretamente Rio Cávado sem chance de reviravolta. Depois de esclarecer todos os pensamentos, abri a segunda informação. Fundador do Grupo Marítimo de Zongai. Cão Wen, o terceiro filho, o pintor Yuan Taiping, executou um plano de criação de parasitas aos 54 anos. Um orfanato com 200 pessoas recebe apenas 10 refeições por dia. Para sobreviver, as crianças começou a se matar. E o último a sobreviver foi uma criança chamada Li Qing. Foi adotado por Yuan Taiping como um filho, tornando-se sua faca mais louca, derramando sangue e suor por Yuan Taiping por décadas. Mas, para seu espanto, ele nunca imaginou que seu pai adotivo mais confiável era o verdadeiro culpado por trás do assassinato de sua esposa e filhos. Vendo isso, de repente fiquei excitado. Contanto que eu contasse essa informação a Li Qing. Usar suas mãos para remover Yuan Taiping e se tornar o novo líder do grupo resolveria a crise logística para Li Yuxin. Isso também dissiparia suas suspeitas e investigações sobre mim. Na noite seguinte, fui ao bar de Li Qing. Senhor, como posso ajudá-lo? Eu quero ver o Sr. Li Qing. Logo o homem apareceu novamente e me levou a um camarote. Respirei fundo. Antes que eu pudesse examinar as pessoas na sala, uma figura alta apareceu de repente na minha frente, seguida por uma mão grande agarrando minha cabeça, quebrando o vidro no centro da porta em pedaços. Em um instante, sangue vermelho também fluiu da parte de trás da minha cabeça. Depois de um momento de transe, consegui ver o homem de meia idade na minha frente. Aquele era um animal selvagem como se estivesse enfurecido. Dor, terror e medo correram para o meu coração. Mas essa sensação foi passageira. Porque o que está acontecendo agora é o que eu intencionalmente impulsiono. Olhei para Li Qing e revelei um sorriso misterioso. Li Qing, você sabe o mundo de Xiumei? A expressão de Li Qing permaneceu inalterada. Com raiva reprimida em seu coração, ele queria agarrar minha cabeça e continuar a bater, mas ainda assim soltou minha mão. O que você quer dizer? Você sabe o que você terá que pagar por causa disso? Antes que as palavras terminassem, vários subordinados de Li Qing gentilmente pegaram-no, prestes a avançar. Mas foram impedidos por Li Qing levantando a mão. Abri caminho pela multidão e sentei-me em frente ao sofá. Depois de beber uma taça de champanhe, falei friamente. Eu sugiro que as pessoas na sala. É melhor guardar seus telefones celulares. Fazendo como ele diz, em pouco tempo os homens e mulheres sentados entregaram seus telefones celulares, mas ainda não estava satisfeito. Em vez disso, olhei para outro homem de meia idade. Desta vez, a expressão de Li Qing de repente ficou sombria. Aquele homem era seu amigo mais confiável. Os dois eram irmãos que haviam bloqueado facas e vendido suas vidas um pelo outro. Neste momento, o homem de meia-idade gritou pessoalmente e tirou o celular do bolso e colocou na mesa de centro. Li Qing sentou-se ao meu lado. Se você não disser uma coisa ou duas, você não sairá desta sala hoje à noite. Vou contar uma história para todos. Tem duas perspectivas. A primeira perspectiva. Inverno de 1996. O órfão de 14 anos estava prestes a morrer. Arrastei minhas palavras com um toque de história.
A maioria das pessoas na sala ouvia sem entender bem, apenas Li Qin piscou levemente e outro homem de meia-idade pareceu pensativo. Naquele ano, o orfanato que costumava distribuir suprimentos de inverno para os órfãos reduziu o auxílio mútuo a eles. Não se sabe quem começou, mas para sobreviver, era preciso ser como cães de caça se mordendo. Os órfãos de todo Zongai começaram passivamente a se unir, e aquele órfão de 14 anos escondeu secretamente sua única comida para um companheiro fraco cuja comida havia sido roubada. Então ele se aventurou sozinho na cidade, competindo por comida com outras gangues, mas afinal, 2 punhos não conseguiam lutar contra 4 mãos. O órfão ainda perdeu, e quando a luz em seus olhos estava prestes a desaparecer, uma figura alta apareceu à sua frente. Depois que a história chegou a este ponto, parei de falar, e depois de descobrir que Li Qin ainda não havia mudado, comecei a contar uma segunda perspectiva. Ele tinha 54 anos, no inverno de 1996. Zongai propôs o plano Osso de Carneiro, então o orfanato municipal onde ele estava começou a reduzir os suprimentos para órfãos naquele inverno. As crianças pobres que queriam viver tinham que roubar comida de outros órfãos, e ao mesmo tempo, aquele homem espalhou carvão e observou cuidadosamente cada um dos brotos que tiveram o melhor desempenho nesta pilhagem. Assim que as palavras foram ditas, o até então calmo Li Qin de repente levantou a cabeça, seus olhos estavam esbugalhados. Veias injetadas de sangue rastejaram para fora, enquanto meu rosto exibia um leve sorriso, as emoções que Li Qin estava abraçando de repente se controlaram. Aquele inverno frio na infância foi seu pesadelo, mesmo hoje ele costuma sonhar. Sonhando com patos grandes morrendo de fome, sonhando com Taiju, que foi espancado até a morte para proteger sua comida. Ele também era a pessoa que ele mais respeitava, e tinha uma graça salvadora, era um raio de luz brilhando em seu momento mais desesperador. Li Qin abaixou a cabeça novamente e comeu a travessa de frutas avidamente, e neste momento eu falei novamente, vou contar mais uma história para vocês. Ainda são 2 perspectivas. Na primeira perspectiva, o órfão de 14 anos já cresceu. Seu status e prestígio estão ficando cada vez mais altos, mas ele foi secretamente assassinado aos 30 anos, e quando ele caiu em um beco, esperando pela morte, uma garota ingênua vestida com um longo vestido branco no beco se refletiu em seus olhos. Depois disso, eles se casaram e tiveram filhos juntos, o que parece um bom final, mas ainda há uma segunda perspectiva. Aquele homem confiou no plano Osso de Carneiro para absorver um grande número de talentos e conseguiu se sentar na posição de pintor. Aquele homem começou a desconfiar do carneiro de 30 anos, então, alguns anos depois, a esposa e os filhos do carneiro morreram inexplicavelmente nas mãos de seus inimigos. As últimas 2 frases explodiram na sala privada, e olhos complexos, loucos e distorcidos brilharam nos olhos de Li Qin. O que você está dizendo é verdade? Yuan Yan era o homem que ele considerava um pai, e ele nunca duvidou nem um pouco deste último. Ele protegeu o velho de muitas balas em sua vida, e nunca cobiçou aquela posição. Eu não respondi. Mas balancei, e Ting Qin foi ouvido resistindo para trás, e então não escondeu seu lábio de autoaversão. A mão de gelo do Sr. Bing é realmente cruel o suficiente. Neste momento, eu já entrei no estado de atuação, tornando-me completamente um misterioso comerciante de informações. Ting Qin baixou a voz e começou a pedir desculpas ao Sr. Zen. Diga. Peguei a garrafa de champanhe ao meu lado e a esmaguei violentamente contra minha testa. Vendo esta cena, eu disse 2 palavras sem expressão, insuficiente. Ting Qin ouviu em silêncio, encarando-me em silêncio. Ele cerrou os punhos. Em seguida, seus joelhos se dobraram ligeiramente, mas ele não conseguiu se ajoelhar de jeito nenhum. A vida de Ting Qin, desde que saiu da matilha, dependeu desse orgulho e autoestima. Mesmo Yuan Yi, o pai adotivo que ele mais respeitava, nunca se ajoelhou, o que pode ser uma das razões pelas quais Yuan Yi o ridicularizou. Mas depois de um momento, Ting Qin se ajoelhou pesadamente na minha frente, apenas para vê-lo abaixar a cabeça e seu corpo tremendo levemente. Por favor, diga-me, senhor, o segundo negócio do grupo marítimo de Zongai. Ting Qin olhou para o homem de meia-idade ajoelhado à sua frente. E uma sensação diferente e maravilhosa começou a se espalhar em seu corpo. Então eu brinquei com a taça de vinho e sussurrei. Se você quer confirmar, por que não pergunta ao seu bom irmão? Jin Shu levantou a cabeça abruptamente, seu rosto cheio de descrença, e então olhou para seu bom irmão Yuan Lijun não muito longe. Os lábios fortes de Yuan Lijun tremiam. Irmão King, eu não. Ele e Jin Shu saíram juntos do orfanato, e por décadas ambos estavam dispostos a entregar suas costas um ao outro. Neste momento, eu olhei para Yuan Lijun e estreitei os olhos. Você se lembra do que você e Yuan Yi disseram no dia anterior ao acidente da senhora Jian e sua filha? Os lábios de Yuan Lijun tremiam incessantemente, como se ele se lembrasse de algo. Fui eu quem matou a esposa e a filha do meu melhor irmão. Quando Jin King viu essa reação, ele entendeu tudo.
Ele pegou a cabeça de champanhe que tinha sido quebrada antes e pressionou Yuan Lijun contra a parede. Yuan Lijun encontrou o olhar de Jin Qing, sem resistir ou explicar, e as lágrimas continuaram a escorrer dos cantos de seus olhos. Neste momento, Yuan Lijun anseia pela morte, anseia pela vida. Terminando nas mãos de Jin Qing, parece que só assim seu coração pode se sentir melhor. Minhas pontas dos dedos ainda estavam batucando na taça de vinho, observando o confronto dos dois magnatas à minha frente. Meu coração estava gritando, cheio de excitação e escárnio. Eu era apenas um funcionário comum. Mas sozinho causei uma briga entre Jin Qing e Yuan Lijun do grupo marítimo Zongai. Então, um leve sorriso surgiu no canto da minha boca. Vida ou morte? As palavras mal haviam saído quando a garrafa de vinho que Jin Qing segurava com força foi cravada rapidamente no pescoço de Yuan Lijun. Yuan Lijun ainda não se esquivou, apenas seus lábios se moveram. Ele fez um desculpe silencioso e então fechou os olhos, acolhendo a morte. Justamente quando eu estava suspirando por ter testemunhado 2 cenas de assassinato com apenas 2 informações, uma lâmina afiada passou pela garganta de Yuan Lijun, deixando apenas um rastro de sangue nem profundo nem superficial em seu pomo de Adão. Os olhos de Jin Qing estavam vermelhos de sangue enquanto ele encarava Yuan Lijun. Você e eu, irmãos, estamos separados a partir de hoje. Eu vou pagar o que te devo. O que você quer? Eu vou trazer o dinheiro. Olhando para as outras pessoas na sala. Com suas habilidades, você deve saber o que fazer. A eleição do novo líder da sua linhagem acontece um pouco antes do grande aniversário de Yushin. Eu te dou tempo para considerar, antes das 12 horas de hoje à noite. Eu vou esperar sua ligação. Desligando, eu peguei minha pasta. Dei um tapinha no ombro dele. Não precisa me levar. Então, nos 2 lados do corredor, sob olhares ameaçadores, eu forcei minha atenção e saí do bar sem problemas. Então, imediatamente chamei um táxi. O motorista viu minha cabeça ensanguentada. Sem fazer muitas perguntas, ele pisou no acelerador e dirigiu em direção ao hospital. E bem neste momento, vários carros seguiram. Dentro da luxuosa suíte presidencial de um hotel, Li Yuxin estava em pé perto da janela. Ela falou friamente ao telefone. Ele foi encontrar Jin Qing. E depois de desligar o telefone, várias fotos apareceram nos olhos da mulher. Era minha nuca sangrando. A cena de eu saindo do bar disse. Ao mesmo tempo, foi enviado para a sala privada do bar. Jin Qing estava deitado no sofá. Ele riu ironicamente. Li Yuxin, hein? O que eles querem? Estão de olho no grupo marítimo Zongai? Ou, pensando nisso, Jin Qing de repente abriu os olhos. Se vocês são desleais, não me culpem por ser injusto. Yun, Shenshin, eu vou vingar vocês. Neste momento, eu tinha acabado de chegar ao hospital para tratar meus ferimentos. Então recebi uma ligação de Jin Qing. Às 3:30 da manhã, voltei para meu apartamento alugado. Ao confirmar que o fio de cabelo que coloquei na fenda da porta ainda estava lá quando saí, finalmente baixei a guarda e abri a porta do quarto. E a primeira coisa que fiz foi abrir a estante. Como esperado. A terceira informação apareceu. Este é outro chefão, a vida de alguém em cada detalhe. Yuan Taiping e Jin Qing são aterrorizantes, mas mesmo para matar, é preciso ver sangue, mas este não precisa. Depois de integrar as informações, deduzi que Li Yuxin enfrentará 3 grandes mudanças durante as eleições de meio de ano. São elas, logística de transporte marítimo, relações públicas e recursos de tráfego. Se dissermos que Yuan Taiping representa o transporte marítimo, então esta informação representa as relações públicas. Na manhã seguinte, fui ao centro da Porsche. Acabei de receber 10 milhões de Li Yuxin e não ouso gastar, com medo de que ela descubra minha fraqueza sob a pele de lobo. Mas depois de conhecer Jin Qing, não tive mais essa preocupação. Neste momento, uma vendedora está sentada no banco de trás, me apresentando os pontos de venda. Ela tem um nariz delicado e sinto o cheiro do perfume que ela emana constantemente. Então ajustei meus óculos e coloquei a palma da minha mão na coxa carnuda da vendedora. O corpo da mulher estremeceu. Seu lindo rosto caiu imediatamente. Neste momento, eu imediatamente disse, eu quero este carro. Pagamento total com cartão. O olhar surpreso da vendedora transbordou de alegria. Ok, senhor, espere um momento. Já volto. Depois de um tempo, a mulher voltou para o banco de trás e fechou a porta do carro por iniciativa própria. Senhor, quais configurações você gostaria? Não vou olhar para isso. Eu só quero a versão top de linha mais cara. A vendedora chamada Lind estava me apresentando a versão 2021 Turbo X Executive Long Wheelbase 4.0T. O preço total é de 2.748.335 yuan. Peguei a caneta sem hesitar. Assinei o contrato e gastei quase 3 milhões em um instante. Então desenhei um círculo nos lábios da mulher. 30 segundos depois, saí do centro da Porsche com minha pasta.
Lembrando da experiência agora, franzi a testa e soltei duas palavras. Não joguei bem. Ao mesmo tempo, Jin King já começou a agir. Ele dirigiu até a porta da mansão de Yuan Taiping pela manhã, olhando para o velho mordomo que antes era respeitosamente chamado de Vovô Jia. A cor de sangue surgiu nas profundezas dos olhos de Jin King, mas quando o carro parou, ele passou direto. Agarrou o ombro do velho e disse alegremente, Vovô Jia, você está bem de saúde? Estou muito bem, jovem mestre Jin. Faz um tempo que você não aparece. Aqui estou eu. Senti muito a falta de você e do velho mestre Yuan. Em seguida, enfiou as mãos nos bolsos. Seguindo o mestre Jia, embora ainda houvesse um sorriso despreocupado em seus olhos, nas profundezas de suas pupilas. Estava relembrando as palavras que Lupin lhe havia dito. Mestre Jia é a pessoa em quem o velho mestre Yuan mais confia e também quem melhor conhece os métodos do velho mestre Yuan. Os dois passaram pelos corredores e pátios, um na frente e outro atrás. Jin King passou rapidamente pelos guarda-costas de preto. E disse casualmente, o velho mestre ainda tem tanto medo da morte. E quando ele acabou de entrar no jardim chinês e ainda não estava perto, ele ouviu uma série de risadas alegres como sinos de prata. O velho mestre Yuan estava deitado em uma cadeira reclinável, e um homem de meia-idade refinado com óculos de aro dourado estava servindo chá para ele. E em um canto não muito longe, o neto mais novo do velho mestre Yuan estava brincando em frente ao canteiro de flores, com uma mulher de temperamento elegante cuidando dele. Os olhos dela não deixaram seu filho por um momento. Jin King, acompanhado pela cena de filhos e netos ao redor, vendo este momento. Um sorriso respeitoso apareceu no rosto de Jin King. O velho mestre Yuan respondeu distraidamente e disse com uma voz rouca. Huan leve-o para fazer algo fresco, mas de repente Jin King invadiu o jardim. Então, abriu os braços e abraçou cuidadosamente a criança por cima da cabeça. O pequeno engordou ultimamente e está prestes a se tornar grande. E no momento em que ela pegou a criança, o velho, que estava imóvel como uma montanha, inconscientemente tensionou o corpo. A reação do homem de meia-idade, culto e refinado, foi, no mínimo, observar calmamente ela pegar seu filho, enquanto a irmã Huan parecia a mais nervosa. Abrindo os braços e observando a criança nos braços de Jin King o tempo todo, depois de expressar essa cena, Jin King pensou secretamente. Mestre Yuan, Mestre Yuan, você está envelhecendo afinal, mas seu rosto permanece inexpressivo. Sorrindo, ela colocou a criança no chão, deu um tapinha na cabeça dela. Irmã Huan, leve o jovem mestre para baixo. Neste momento, o mestre Jia trocou de pessoa medíocre. Trouxe uma cadeira e colocou ao lado do mestre Yuan. Depois que Jin King entrou e se sentou, o mestre Yuan se levantou, olhou para ela de soslaio. O que aconteceu com sua cabeça? Jin King coçou a gaze na cabeça, despreocupado. Bêbado demais ontem. Caiu de cara. Yuan Taiping não suspeitou e levantou a voz para repreender. Você também deveria prestar atenção à sua imagem. A reputação do nosso ramo está sendo manchada por você, King. Como assim? Quem se lembra de mim agora? Em todo o submundo agora. Quem não sabe que o futuro líder do grupo de navegação marítima de Zongai é um elite formado no exterior que voltou para casa, não como nós. O bandido que lutou para sair do esgoto terminou de falar, o rosto redondo cheio de manchas senis. Revelou um sorriso. Ela estava satisfeita com o processo de Song Yu assumindo gradualmente as forças de Jin King e sua iminente ascensão. Isto é, o homem elegante encheu uma xícara de chá e entregou a Jin King. King já está satisfeito. O futuro transporte marítimo de Zongai ainda precisa que nós, irmãos, trabalhemos juntos. Os olhos de Jin King eram sinistros. Os russos com quem Song Yu se comunicava, então os dedos tremiam deliberadamente com cuidado, e a água quente do chá queimou os dedos de Song Yu até ficarem vermelhos. Song Yu não fez nenhuma reação forte e ainda manteve sua elegância. Isto é, só ouvi a expressão ansiosa de Jin King. Desculpe, desculpe. Não consegui segurar a mão. Então Jin King pegou a tampa da xícara e mexeu na sopa de chá. A ação de beber chá com a cabeça baixa cobriu seus olhos. No próximo período de tempo, ela não continuou a sondar. Apenas como de costume, parecendo desleixado e decadente. Depois de um tempo, ela olhou repentinamente para o mestre Yuan ao lado. Mestre Yuan, você ainda tem o vinho que me deu da última vez? Se tiver, me dê mais algumas garrafas. Mestre Yuan, você pode, certo? Depois que Yuan Taiping assentiu, Jin King se levantou, juntou as mãos e curvou-se para Mestre Yuan, e então desmaiou. Seguiu o velho mordomo. E quando ela se virou, Mestre Yuan e Song Yu apenas olhou para suas costas e então trocou um olhar significativo. Depois de entrar na adega, os passos de Jin King pararam repentinamente. O velho mordomo se virou ao ouvir as palavras e olhou para Jin King em dúvida. Mas o jovem mestre Jin não terminou de dizer 3 vezes. Jin King pegou seu celular com um sorriso forçado. Preparei um presente para Mestre Jia.
Mestre Jia ficou surpreso ao ver a tela. Na foto, seu neto mais amado estava amarrado, gritando continuamente com um choro rouco. Mestre Yuan, salve-me. Os olhos de Mestre Jia se arregalaram, olhando diretamente para Jin Qing. Jin Qing olhou para os olhos vermelhos de Mestre Jia. Mestre Jia, você também sente dor? Shen Shen tinha apenas 5 anos na época. Ele também te chamaria docemente de vovô Jia, certo? Você se esqueceu? O mordomo Jia, as emoções de Mestre Jia já. Imediatamente depois, toda a pessoa se acalmou novamente. Eu não. Embora ele não tenha participado do evento das filhas e esposa de Jin Qing naquele ano. Mas ele também observou todo o processo. Jin Qing olhou para o velho mordomo e gritou friamente. Você deve estar pensando, mesmo Mestre Yuan não saberia sobre a família deles. Mas por que eu sei? Sobre as notícias da família deles, olhando o neto sendo ferido por um criminoso novamente. As pupilas de Jia contraíram-se, implorando trêmulo para que parassem. Você o mandou parar, mas Jin Qing continuou a dizer sorrindo, desde que Yu e Shen Shen partiram. Shen Shen, 5 anos. Estive investigando por que foi tão oportuno naquele dia. Ao dizer isso, eles olharam para Jia por acaso, com uma expressão feroz no rosto. Transformou-se em zombaria intensa. Nesse processo, encontrei algumas informações interessantes. Jia, você segue Yuan desde os 13 anos. Vocês são mestre e servo. Mas ainda mais irmãos. Antes desta família, você já teve outro relacionamento. Outra família. Mas por que eles morreram no mesmo dia? Estou dizendo. Será que existe a possibilidade de que, dezenas de anos atrás, naquela casa alugada, Yuan Taiping tenha matado com as próprias mãos sua esposa e filho, que tinham apenas 23 anos na época? Ele queria usar isso para separar os dois. Mas, na verdade, não é assim. A informação mostra que Yuan Taiping era extremamente desconfiado e quase não confiava em ninguém nesta vida. Mas ele tratava Jia Shoudong como um irmão próximo. Quando a esposa de Jia foi morta, Yuan também ficou realmente furioso e dolorido. Mas Jin Qing não se importa com a verdade e coloca a culpa na cabeça de Yuan diretamente. O mordomo Jia estava com os lábios roxos e queria refutar, mas foi interrompido diretamente por Jin Qing. Então, por que você mandou sua segunda família para fora? E até intencionalmente escondeu isso de Yuan Taiping. Yuan? Jia ficou instantaneamente atordoado. Ele testemunhou muitas coisas de Yuan, mas depois que o filho surgiu, ele realmente ficou com medo. Jin Qing não deu tempo para Jia reagir e continuou a expor. Você sabe por que consegui encontrar informações sobre eles? Eu apenas fiquei de olho em Yuan Taiping e os encontrei. Mas a verdade é que Jia teve um problema por um tempo. Depois que Yuan Taiping investigou cuidadosamente, ele descobriu sobre o filho escondido de Jia, mas não o incomodou. Em vez disso, removeu os obstáculos para ele. Jia, que estava mantido no escuro, ficou momentaneamente sem palavras. Ele sabia que esse era o limite do que Yuan Taiping poderia fazer. De repente, Jin Qing arregalou os olhos e gritou. Você acha que eles podem escapar? Eles vão morrer nas mãos de Yuan mais cedo ou mais tarde. Então, o que você quer fazer? Eu quero recuperar tudo o que é meu. Neste momento, acabei de sair do trabalho e saí de Darshan. Um carro de aplicativo parou aos meus pés. Quando abri a porta, descobri que Jin Qing estava sentado no banco de trás. Eu olhei para o banco de trás. Como está o progresso, Yuan? Jin Qing relatou minuciosamente minhas experiências. Eu peguei o vídeo do mestre Jia. Ele revelou muitos segredos do mestre Yuan que só ele sabia. Meus dedos batucavam incessantemente no apoio de braço da porta do carro enquanto as informações de Yuan Taiping apareciam na estante, planejando apoiar Jin Qing, que ainda não havia desistido. Só me resta um caminho. Se eu tiver sucesso, terei uma força relativamente confiável. Pensando nisso, mantive uma expressão de indiferença. Faltam 10 dias para a votação. Falando dos 12 diretores, desde o incidente com Yi-Yun, não tenho o poder há 5 anos. Agora, apenas o velho mestre Li pode ser diretamente conquistado. Exceto Kagairon e Kai Yong, que são indecisos, os outros 9 são todos fãs leais de Yuan Taiping. Agora posso tentar conquistar Shen Fuan e chamar a polícia. Não dei uma resposta direta, mas continuei ecoando as informações de Yuan Taiping. Depois que a carruagem caiu em um silêncio, revelei os segredos e informações de Yuan Taiping controlando essas duas pessoas, mas não forneci nenhuma inclinação de ponto de vista. Deixe Jin Qing analisar e decidir por si mesmo. Afinal, Jin Qing já conseguiu chegar a essa posição. Sua capacidade de tomada de decisão e meio superam em muito um estranho como eu. Ao passar por uma área residencial próspera, falei novamente, é aqui que vamos parar. Encoste o carro. O confidente absoluto de Jin Qing, Wen Yan, olhou para o chefe. Só depois de receber permissão ele encostou lentamente o carro e, depois que saí do carro, olhei em volta e só depois de confirmar a direção é que me virei para sair. Desta vez, vou visitar uma garota.
Na terceira informação, uma garota insignificante. Essa garota é uma celebridade da internet um pouco conhecida. Por ofender algumas pessoas que não deveria, ela foi maliciosamente exposta e difamada pelos trolls de um magnata da mídia. Uma série de conteúdos jogou a garota do céu ao inferno. Portanto, antes de entrar em contato com o chefão na terceira informação, quero sentir especificamente o que significa matar sem derramamento de sangue. Depois de subir arduamente 16 andares de elevador e 10 andares a pé, bati levemente na porta de 2603. Wang Yanqi. A garota de vestido branco dentro da sala estremeceu. Porque quase ninguém no círculo sabe seu nome verdadeiro. Eu acredito em você. Estou aqui para te ajudar. Abra a porta primeiro. Eu acredito em você. Essas 4 palavras tocaram o coração da garota. Wang Yanqi respirou fundo, revelando cautela, e abriu a porta. Então, um par de olhos aterrorizados e cheios de sangue apareceu na fresta da porta. Dei um sorriso caloroso e consolei novamente. Eu tenho uma maneira. Posso entrar? Wang Yanqi queria recusar. Mas o som de passos no corredor de repente a assustou e ela inconscientemente se virou e correu para dentro da sala, batendo com força no meu peito. Então ele fechou a porta. A sala estava tão escura que só se podia ouvir seus próprios passos, então peguei meu celular para iluminar a sala. Descobri que todos os equipamentos que podiam emitir luz haviam sido desligados. Nem mesmo os pontos de luz no bebedouro ou na geladeira podiam ser vistos. Esta é a primeira vez que percebo intuitivamente os meios que um todo-poderoso pode criar. Então fui até o sofá e abri os braços para sinalizar. Anki, não tenha medo. Vim para te salvar, diga. Eu também me sentei. Na escuridão, Xunxia, a celebridade da internet com milhões de fãs, tornou-se dependente de mim muito rapidamente. Encolhendo-se como um gato, ela colocou a cabeça no meu colo. Acariciei os longos cabelos da garota. Você ainda não comeu, certo? Vou pedir comida para você. Beba um pouco de mingau para nutrir o estômago. Depois de um tempo, lembrei-me da resposta fraca como um mosquito. Depois de pedir a comida, movi suavemente a cabeça de Xunxia. Então me levantei e acendi a luz lateral do corredor. A luz suave derramou-se sobre toda a casa, mas de repente Xunxia soltou um grito. Mas com o encorajamento, a garota lentamente levantou a cabeça. Era um rosto clássico e requintado. Sua aparência lamentosa como Linda Yu era pequena e delicada. Inconscientemente, 4 palavras surgiram em minha mente, uma pequena pomba tão requintada. Depois, eu mesmo alimentei Xunxia com mingau. Depois de confirmar que o humor dela estava estável, finalmente saí. Caminhando pela rua fria, pensei em Xue Wakin, o magnata da mídia na terceira informação. Em 1997, ele estudou no departamento de jornalismo da Universidade de Guangzhou e controlava uma equipe de dezenas de milhares de mercenários da internet, mas não conseguiu encontrar um ponto de partida por um tempo. É preciso descobrir o que ele anseia e teme. Ao mesmo tempo, em um escritório clássico, a secretária que estava ocupada foi interrompida por uma ligação. A mulher apertou o viva voz diretamente. Ela disse friamente, alô, quem fala? Posso falar com a secretária do Sr. Xue? Temos um grande negócio que precisa ser tratado diretamente com o Sr. Xue. Preciso saber que tipo de negócio é para poder informar o Sr. Xue, mas a outra pessoa falou muito concisamente. Sem revelar nada, a secretária, sob as instruções de Xue Wakin, continuou negociando com a pessoa repetidamente. Finalmente, ele afirmou que o chefe estava disposto a ter uma videoconferência pessoalmente com o Sr. Xue. 10 minutos depois, a secretária clicou em um link de vídeo e saiu respeitosamente do escritório. Xue Wakin semicerrando os olhos. Olhando para a página do vídeo, através do edifício icônico onde estava localizado, Xue Wakin rapidamente o reconheceu. Yanshin, o segundo maior centro econômico do país de Zhao. Este é um jovem bonito. Lentamente caminhando para a câmera, Xue Wakin não reconheceu a identidade da outra pessoa, mas notou em seu pulso um Patek Philippe avaliado em 78,15 milhões. O jovem empurrou os óculos e disse calmamente. Senhor Xue, admiro seu nome há muito tempo. Família Song. Song Ziven. A expressão de Xue Wakin permaneceu inalterada, mas suas pupilas se contraíram drasticamente. A escala econômica sob o comando da família Song excede trilhões, é a família Chaebol de nível superior indiscutível da Coreia. Os pensamentos de Xue Wakin fluíram, mas seu rosto não mostrou nem um pouco, acabou sendo o jovem mestre Song. Não sei por que o jovem mestre Song me encontrou, em alguns dias, minha empresa terá novos produtos sendo lançados. Incomodar o Sr. Xue antecipadamente, ser capaz de se apegar à família Song é o sonho final de todos os trabalhadores. Portanto, Xue Wakin juntou as mãos e o sorriso se abriu. O jovem mestre Song precisa, Xue certamente ajudará com todas as suas forças, alguns minutos depois. O vídeo da chamada telefônica desligou, Song Ziven quebrou o laptop em pedaços com a mão e então olhou para a secretária que não ousava falar ao lado.
Fale sobre Li Yuxin. Tudo está indo de acordo com o plano. É que a secretária Cão foi transferida pela senhorita Li. Talvez ela tenha descoberto algo. 3 dias atrás, a senhorita Li almoçou com um homem no restaurante ocidental Boom. É só que a identidade desse homem ainda não investigamos. Deve ser que as pessoas da senhorita Li limparam as informações. Assim que as palavras caíram, o computador recém-trocado foi quebrado em pedaços novamente, e então ele apoiou o cabelo da secretária com uma das mãos. Com o couro cabeludo, ele pressionou o rosto dela na mesa. O corpo da secretária tremia, mas ela não ousava resistir nem um pouco. Depois de um tempo, Song Ziven cuspiu na cara da mulher e ordenou: eu quero encontrar o homem que jantou com Li Yuxin. Neste momento, estou lendo as informações de Shuel Akin no apartamento alugado, com o passar do tempo a cada segundo. Finalmente esclareci os pontos fracos e necessidades do personagem Shuel Akin. Agora, contanto que eu apoie razoavelmente o Tenente Jin King e consiga atrair Shuel Akin, então, posso formar uma organização de inteligência que realmente me pertença. Pensando nisso, liguei imediatamente para Jin King. Depois que Jin King desligou o telefone, ele entrecerrou os olhos e então saiu do bar com 2 confidentes. Do outro lado, Shuel Akin estava sentado no banco de trás do carro descansando com os olhos fechados, mas de repente a secretária no banco do passageiro gritou. Shuel Akin viu a mulher tão nervosa, abriu lentamente os olhos. 2 carros pretos na frente e atrás a prenderam no meio. Então, com um estrondo, ela sofreu um impacto violento. Shuel Akin agarrou o corrimão. Com uma expressão séria, pensando rapidamente em qual tatuagem ele havia provocado, e neste momento, Jin King abaixou a janela do carro e olhou para Shuel Akin. Inúmeras perguntas surgiram na mente de Shuel Akin em um instante. Como poderia ser Jin King? Grupo de Transporte Marítimo de Zongai ou Cãomen, eles têm cooperação com Song Ziven da família Song. Isso não está certo. Jin King não está mais cuidando das coisas há muito tempo. Ele agarrou o telefone e queria fazer uma ligação de emergência, mas não havia sinal no túnel. Não é possível discar. Vendo a situação atual, Jin King jogou um telefone de fora. Shuel Akin olhou para o celular, curvou-se e estendeu a mão. O toque estridente tocou assim que ele o pegou. Ele olhou para ele. Jin King, com um cigarro na boca e o celular no ouvido, disse: Ei, o que vocês querem? Um cavalheiro quer te encontrar. O cavalheiro me pediu para te dizer: possuir informação é possuir poder. Se não, é porque a informação ainda não é suficiente. Então ele desligou o telefone. As janelas do carro subiram. Shuel Akin arregalou os olhos ao ouvir as palavras, e seu corpo estremeceu. Siga este carro à esquerda. Nesse momento, entrei em um carro branco. No silêncio, meu coração batia forte e rápido. Fechei os olhos e tentei relaxar. Desta vez, preciso atuar na frente de Jin King e Shuel Akin, 2 chefões. Qualquer falha pode levantar suspeitas de um ou de ambos. Um deles é o terceiro braço direito de Cãomen Zongai, e o outro é o rei sem coroa que controla o poder da mídia. Mas se não fizermos isso, será difícil intimidar Shuel Akin. Então o carro entrou no estacionamento subterrâneo de uma casa de chá particular. Segui o motorista de meia-idade até o elevador. Em frente à casa de chá, 2 guarda-costas abriram a porta respeitosamente. Jin King, que estava sentado na sala, levantou-se imediatamente e olhou na minha direção. Inclinou-se levemente. Senhor Shuel Akin, que estava sentado do outro lado. Imediatamente olhou para a fonte do som. Depois de notar a reação de Jin King, ele não conseguia entender esse jovem que tinha acabado de entrar. Um assalariado comum com uma pasta. À primeira vista, ele parecia um vendedor de seguros, mas em tal cenário, a normalidade é a maior anormalidade. Então Shuel Akin também se curvou apressadamente e falou. Na verdade, o que eles não sabiam era o quão inquieto e apreensivo eu estava quando esses 2 olhares caíram sobre mim. Mas neste momento, devo seguir o personagem. Antes mesmo de chegar ao sofá, apontei de longe, estendi a mão e disse: Sentem-se, sentem-se. Quando pretendem começar? Jin King curvou-se e disse: Quando as coisas aqui estiverem resolvidas, o tempo estará quase certo. Shuel Akin observou os 2. Ele planejou responder à mudança com a imutabilidade. Retirei meu olhar de Jin King e me virei para olhar para Shuel Akin. O sorriso em meu rosto imediatamente se tornou frio e repreensivo. O coração de Shuel Akin deu um salto, sentindo meu olhar frio para ele, mas sem dizer nada. Os pelos do braço do homem imediatamente se arrepiaram. Nesse momento, de repente usei palavras suaves para dizer rigidamente: vocês são muito ousados. Será que há algum mal-entendido? Quase deixei minha irmã ser forçada à morte pelo seu exército de trolls. Venian, a cabeça de Shuel Akin estremeceu. Ouse perguntar: a irmã do senhor é? É apenas uma pequena streamer, uma garota chamada Chunxia. Talvez o Sr. Shue já não se lembre de um pedido tão pequeno. Kai Zengyi, o filho inepto do conselho do grupo Baiui,
Cai Xiaoguan, e seus amigos Shen Shen e Onju. A comissão que lhe foi dada. O rosto de Xue Waqing ficou amarelo e cinza. Ele se levantou de repente e curvou-se para mim. Por favor, perdoe-me, senhor. Xue está disposto a pagar qualquer preço para pedir desculpas à minha irmã. Tirei o pano dos óculos do meu bolso e limpei meus olhos suavemente. Depois de ouvir as palavras da outra pessoa, ri levemente. Preço? Se eu não tivesse recebido a notícia, ele já estaria morto. Ele tem apenas 23 anos. Minha expressão e tom eram assustadoramente calmos. A testa de Xue Waqing estava coberta de suor fino. Jin Qing, que estava sentado ao lado, imediatamente se levantou. Ele pegou uma arma de verdade do bolso e apontou para a cabeça de Xue Waqing. Olhei para Jin Qing e levantei a mão. Sente-se. Não seja tão violento. Que tal isso? Você tem um primeiro amor em Anshen. Ele é apresentador da estação de televisão de Anshen. Eu aplicarei os mesmos métodos nele. Ele será desgraçado. Será desprezado por colegas e familiares. Seu mundo inteiro será envolto em escuridão. Assim, este assunto será encerrado. Nas informações de Xue Waqing, sua primeira namorada teve uma influência extremamente importante sobre ele, mesmo que não se contatassem há muitos anos. Mas também prestando atenção silenciosamente ao outro. Para ele, sua primeira namorada era quem mais importava para ele. Xue Waqing de repente abriu os olhos. Começou a ofegar rapidamente. Os lábios de Xue Waqing tremiam e ele disse em um tom suplicante. Não. Mas eu olhei para Xue Waqing e não fui afetado pelo amarelo, medo e súplica que ele mostrou. Eu ainda estava bebendo chá calmamente, olhando para Xue Waqing sem piscar, como se estivesse assistindo um palhaço se apresentando. Aparentemente percebendo este dia, Xue Waqing lentamente restringiu suas emoções e ponderou constantemente em seu coração. Que tipo de pessoa é o Sr. Lu? Cada movimento seu é espionado por ele. Por que tal existência me encontraria? Ontem à noite, Song Ziven, da família Song em Lingnan, acabou de me procurar. Esta noite, estou sendo alvo deste Sr. Lu. Existe uma coincidência tão grande? Xue Waqing sentiu que estava sendo arrastado para um jogo entre grandes figuras, e ele acidentalmente se tornou um peão neste jogo. Então Xue Waqing arrumou suas roupas, endireitou-se novamente e olhou para Lu Ping. Juntou as mãos e disse solenemente, por favor, senhor, seja direto. Xue está disposto a ser o precursor do senhor. Neste momento, sua expressão era solene. Onde estava o pânico de agora? Olhando para a reação deste último, comecei a suspirar em meu coração. A maioria dessas figuras importantes consegue controlar suas emoções num instante. Se eu não estivesse confiante no conteúdo das informações, talvez ele realmente me enganasse. Nesse momento, observei a oportunidade. Acenei para Jin Qing ao lado. Ele prefere conhecer o famoso Jin Ye. Tão famoso quanto um trovão. Grupo de transporte marítimo de Zongai, ou melhor, Clancão. Podemos oferecer proteção a você? Assim que as palavras foram ditas, a expressão de Xue Waqing estagnou. Embora o grupo Zongai ainda não possa ser seu protetor, o Clancão não pertence ao verdadeiro escalão superior, nem ao fim do círculo da nobreza. É perfeito para Xue Waqing e o poder da nova mídia sob seu comando. Dizer que sou do Clancão. Naturalmente, pode ser. Só que, os pensamentos de Xue Waqing giravam. Ele hesitou novamente porque todos no círculo sabem que Jin Qing, o segundo em comando do terceiro ramo do Clancão, já foi abolido por Mestre Yuan. Este é o momento certo para eu dar a ele uma pílula de tranquilidade. Em pouco mais de 10 dias, será a hora de conquistar Xue Waqing. Jin Qing dará ao senhor um grande presente satisfatório, certo? Jin Qing certamente não decepcionará as grandes expectativas do senhor. Xue Waqing observou a reação da conversa entre os dois. Então ele soube que a terceira filial do Clancão foi escolhida para fisgar um peixe grande. Então Xue Waqing curvou-se novamente para mim e Jin Qing, e disse sorrindo, Xue está esperando o dia das boas notícias de Qing Ye. Com tal promessa, a atmosfera entre os três se aliviou, mas o estilo de Xue Waqing mudou repentinamente. Senhor, tenho algum dinheiro ocioso para investir. Xue Waqing disse calmamente e observou-me discretamente. Estou otimista em relação a um projeto, que é a grande promoção de fim de ano da Companhia de Mídia Cultural de Xuan, que está prestes a começar. Estou muito otimista em relação ao futuro de Xuan, mas estou preocupado com algumas mudanças. Suas palavras eram, na verdade, uma tentativa. Eu não respondi diretamente, mas peguei a xícara de chá e olhei para outra pessoa através do calor. De repente, falei. Song Ziven contatou você. Senhor, você conhece Song Ziven? Não conheço. Senhor Xue me perguntou sobre investimentos. Eu não entendo este setor. Mas, pessoalmente, assim como você, estou muito otimista em relação ao desenvolvimento de Xuan. O significado dessas palavras já é muito claro. Xue Waqing ficou muito desapontado e não continuou perguntando. Então olhei para Jin Qing ao lado e disse em voz alta.
A pequena conversa de hoje termina aqui. Jin King, mande o Sr. Shue de volta para descansar. Shue Wakin levantou-se imediatamente, curvou-se para se despedir e foi enviado para seu carro licenciado por Jin King. Olhando para os dois saindo da casa de chá, respirei fundo, e minhas emoções tensas se aliviaram muito. Mas meu coração ainda batia rápido e minhas costas estavam encharcadas de suor, felizmente usando um blazer. Escondendo o suor, pensando nisso, devo antes do verão melhorar minha qualidade psicológica. Caso contrário, no verão, as pessoas entendem tudo quando veem você suando. Logo, os passos de Jin King soaram nos meus ouvidos. Senhor, gostaria de assistir à próxima atividade? Alguns minutos depois, eu estava sentado no banco de trás de um carro preto, mas comecei a gritar loucamente no meu coração, não. Estou louco? Como pude concordar? Eu deveria estar indo para casa. Para o carro, eu quero ir para casa. Até que o carro estava dirigindo suavemente na noite, as luzes vermelhas e verdes piscando me acalmaram novamente. É sempre bom ver o mundo, e estou apenas assistindo. Cerca de 20 minutos depois, o carro entrou novamente em uma garagem subterrânea, e então chegou ao deslumbrante centro Shiyu por um elevador interno. Caminhando na camada superior da área central, olhando para baixo através da cerca. Fileiras de garotas esbeltas alinhadas, com as mãos nos quadris, revelando pernas longas e delicadas. Saiu de diferentes camarotes, e então Jin King me levou para uma sala separada, através do monitoramento. Você pode ver claramente o conteúdo da suíte. Em pouco tempo, a porta foi aberta e um velho vestindo um roupão de banho entrou. Esta pessoa se chama Shen Fuan, um dos 12 diretores do grupo de transporte marítimo de Zongai. Shen Fuan estava fumando um cigarro e gargalhando, abraçando uma mulher que é ainda mais jovem que sua neta, Qinzi. Você não procura o vovô An há muito tempo. Por quê? Você não está de olho no voto do vovô An, certo? Jin King riu. Sim, vovô An. A voz caiu. Shen Fuan, que ainda estava rindo alto no segundo anterior, de repente conteve seu sorriso e olhou para Jin King com um par de olhos afiados e sinistros. A atmosfera pareceu estagnar. Qinzi, posso fingir que você nunca disse isso. Diga, ele colocou um sorriso no rosto novamente e estendeu a mão para dar um tapinha no ombro de Jin King. Venha, beba 2 copos com o vovô An. Já faz alguns anos que nós dois não bebemos juntos. Eu bebo com o vovô An, mas ele não pegou o copo de vinho na mão do velho, mas pegou diretamente a garrafa e jogou para cima. Vendo isso, Shen Fuan aplaudiu repetidamente, dizendo, bom, digno de ser pai e filho. Ainda tem o estilo de antigamente. Jin King limpou o canto da boca, com os olhos vermelhos. Olhando para Shen Fuan, disse, vovô An, não estou reconciliado. Você disse que o velho mestre Yuan quer essa posição. Por que ele não me contou? Por que não me contou? Eu não me importo com essa posição. Mas por que ele matou Yin Yun? Por que matou Zhen Zhen? Zhen Zhen tem apenas 5 anos. 5 anos. Pai e filho. Não podemos falar bobagens. Vovô An, você sabe o quanto eu respeito o velho mestre Yuan. Deixando isso de lado, o novo porta-voz dos trabalhadores do grupo de transporte marítimo Zongai, Song Yu, é um talento de elite indiscutível. Mas o talento de elite só beneficia Yuan Taiping e o grupo de transporte marítimo Zongai, e não necessariamente nós. Somos apenas um bando de velhos lutando em esgotos fedorentos. Song Yu tem feito discursos por toda parte, enfatizando constantemente para onde ele levará este porta-aviões depois de assumir o cargo. Shen Fuan pegou a taça de vinho e bebeu um gole. Ele não expressou nenhum feedback, apenas semicerrando os olhos. Então, Jin King continuou solenemente, ouso dizer que a primeira coisa que Song Yu fará depois de assumir o cargo é limpar nós, os velhos que lutaram na lama. Só depois de dizer a última frase, a expressão no rosto de Shen Fuan finalmente mudou. E à medida que as palavras de Jin King se aprofundavam, a respiração de Shen Fuan tornou-se gradualmente mais rápida, e seu rosto velho e gorduroso começou a suar. Vovô An, você me culpa por falar bobagens, mas eu te digo. Yuan Taiping instalou bombas ao redor de todos. Você deve se lembrar que, há 2 anos, minha terceira filial do grupo de transporte marítimo Zongai teve um grande problema. A sede da operação descobriu um caso maligno de traição, onde minhas forças opostas contrabandearam mercadorias do Sudeste Asiático para Zalgogo através de nossos canais. Na época, a sede ficou furiosa. Jin King mencionou muitos pontos cruciais, e então mudou seu discurso para outra direção. Os pensamentos de Shen Fuan foram levados de volta a 2 anos atrás, a expressão no rosto velho e gorduroso mudando. Você sabe. Quem promoveu este assunto? Quem? Irmão Jian. Shen Fuan gritou, seus olhos se arregalando como os de um tigre, olhando para Jin King. Jin King olhou para Shen Fuan e disse lentamente. Mas o irmão Jian fez tudo isso sob a promoção intencional de Yuan Taiping, e também foi Yuan Taiping quem ajudou o irmão Jian.
Varreu as brechas e impulsionou as coisas. Ao ouvir isso, Shen Fo não teve mais voz para explicar por Yuan Ye. Eu observei tudo isso, minhas pálpebras tremendo loucamente, o ritmo da conversa de Jin Qing. Naquele ano, era realmente muito bom. Se a informação pudesse ser atualizada por Jin Qing, ninguém sabe o que este último poderia fazer. Em seguida, o segundo diretor, o tirano, foi convidado por Shen Fuan para entrar no camarote com seus guarda-costas. Jin Qing sorriu e se levantou. Imediatamente sacou uma arma do bolso, apertou o gatilho. O corpo do tirano ficou rígido no lugar, a espinha dorsal instantaneamente gelada. Ao mesmo tempo, o guarda-costas de meia-idade atrás dele, desesperadamente, caiu no chão com os olhos arregalados. 7 minutos depois, um Cadillac branco saiu do Heaven End Arf Entertainment Club. Jin Qing e eu estávamos sentados lado a lado no banco de trás. Aparentemente calmo, mas na verdade com o corpo tenso. A ferocidade demonstrada por Jin Qing agora há pouco. Embora eu já tivesse lido sobre isso, ainda fiquei chocado ao testemunhar diretamente. Eu bocejei deliberadamente, através do espelho retrovisor, observei Jin Qing discretamente. Este homem, que já viveu no mundo da cozinha, estava sentado ereto com a cabeça ligeiramente baixa e inexpressivo. Talvez percebendo o olhar de alguém, Jin Qing de repente levantou a cabeça, um olhar intimidador. Através do espelho retrovisor, ele me encarou. O olhar de seu irmão diminuiu, foi um aceno de cabeça respeitoso. Finalmente, o carro parou no antigo bairro onde Lu Ping morava. Quando eu desci do carro e me afastei por uma certa distância, Jin Qing, parado na porta do carro, de repente gritou novamente, Senhor, muito obrigado. Eu acenei com a mão e não respondi, continuei andando para o bairro. Depois de voltar para o quarto, abri meus braços e me deitei de bruços na cama, imóvel. Atualmente, 2 diretores foram resolvidos. A eleição de primavera e verão está se aproximando cada vez mais. Ao pensar no jogo turbulento na escuridão, fico animado, nervoso e tremendo por todo o corpo. Depois de enterrar minha cabeça no travesseiro por um bom tempo, levantei-me e caminhei silenciosamente até a estante de livros. Abri a porta do armário, peguei a informação recém-atualizada, não abri e joguei na mesa. Então dei um passo para trás e comecei a fazer alongamentos de yoga. Enquanto isso, na sala escura ao lado, o rosto de Chunxia. Os dedos tremiam enquanto deslizavam na tela, as pontas dos dedos discando muitas mensagens impressas em seus olhos. Atualize um boletim, espalhe rumores na fronteira, notícias falsas. Edição de fotos. A gangue de boatos de Chunxia foi capturada. Postagem de análise. Todos os vídeos editados e costurados. E as obras originais editadas no Photoshop estão todas aqui. Eu sabia. A senhorita Chunxia nunca seria esse tipo de pessoa. Essas fotos parecem falsas. Desculpa. 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 Ultimamente, muitos blogueiros estão tendo sua imagem arruinada. É tudo culpa minha. Inúmeros pedidos de desculpas nos comentários, todos os vídeos de boatos. Parece que tudo desapareceu em poucas horas. A garota frágil na frente do celular. Cobriu a boca, 2 linhas de lágrimas leves rolaram pelas bochechas. Um momento depois, ela perdeu o controle emocional e caiu no choro. Hoje é véspera de Ano Novo, a eleição do responsável pelo grupo Zongai. Faltam 3 dias. Neste momento, estou sentado em um canto do café. Logo depois, uma senhora de cabelos cacheados empurrou a porta e entrou. Quando ela me viu, Xiao Lu ficou rico recentemente. 3,5 milhões, pegue e leve. Ela originalmente não planejava vender a casa antiga, mas o preço que eu ofereci foi 500 mil a mais do que o preço de mercado. Tia Zhan pegou o contrato e estava prestes a assinar, mas de repente parou. Olhou desconfiada e perguntou, Xiao Lu, você não recebeu nenhuma notícia, certo? Conte para a tia Zhan sobre essa área. Será que vão demolir ou transformar a escola ao lado em um distrito escolar? Tia Zhan, minha parceria tem uma lista branca, você sabe, certo? Entendi, entendi. A maneira como vocês, jovens, cortejam as garotas está ficando cada vez maior. Depois de assinar e receber o pagamento, ela se levantou e saiu apressadamente. Neste momento, retirei o olhar e olhei para o contrato de compra na minha frente. Um sentimento sutil surgiu no meu coração. Pai, mãe, comprei uma casa. Eu não tenho uma casa desde que entrei na faculdade. Meus pais faleceram em um acidente. Lembro-me de minha mãe segurando minha mão em seu leito de morte. 2 linhas de lágrimas claras escorriam constantemente dos cantos de seus olhos. Eu sabia que era porque eles não conseguiam deixar ir. Então, guardei meus pensamentos. Sorri. No futuro, terei casas ainda mais luxuosas, possivelmente localizadas em coberturas de luxo à beira do rio Ampu. Ou talvez o rei dos prédios em Thomson Riviera, ou uma antiga casa ocidental localizada em Jingan, mas talvez nenhuma casa possa me dar a sensação que tenho agora.
O tempo passou rapidamente para o 22º dia do 12º mês lunar. Amanhã é a terceira eleição temporária do responsável por Kunmen. E 7 dias depois é a eleição anual de Xuan. Agora, as ruas e becos estão cheios de anúncios para a eleição de Xuan. Nestes dias, eu não comecei a usar a quarta informação. Apenas estudei repetidamente as informações atualizadas nas informações existentes. Neste momento, eu tinha acabado de entrar na empresa, e a voz do mestre de repente soou atrás de mim. Pingzi, vá para Xuan comigo mais tarde para relatar o trabalho uma última vez. Podemos descansar e esperar o ano novo. Eu balancei a cabeça e respondi suavemente, mas desta vez não apenas não vi Li Yushin, mas nem mesmo vi Lin Qiuyu, o gerente-geral do departamento de publicidade. O responsável pela transferência do trabalho era um supervisor de aparência comum e, antes de sair de Xuan e voltar para o escritório, meu celular tocou de repente. A ligação era de Jin King, segurando 2 buquês de flores de brinquedo, parado em um lugar com montanhas e água. Senhor, dos 12 diretores, consegui apenas 5 votos, restando pelo menos 3. Eu vou conseguir antes da votação. Yuan Taiping não te notou, certo? Notícias do lado de Jia Ren. Yuan Taiping e Song Yu já não me levam a sério. Afinal, quem consideraria um fracassado que está em declínio há 5 anos como um oponente? O telefone foi desligado. Jin King estava em frente ao túmulo. Jin King murmurou para si mesmo com um olhar abatido. Yuan Taiping pode ser cruel a ponto de matar seu próprio filho. Mas eu não consigo ser cruel o suficiente para matar Xiao Zuven. O tempo passou rapidamente para o dia seguinte, em frente ao edifício do Grupo Marítimo Zongai. Um velho vestindo um terno Zongsan preto, cercado por guarda-costas de preto, pisou no tapete vermelho e entrou no prédio. Depois, uma fila de carros entrou continuamente. Os 12 diretores chegaram sucessivamente, e do outro lado do prédio. Em um Passat dilapidado na rua, um velho capitão desleixado, Ma Yinban, segurava um pão em uma mão. O jovem no banco do passageiro segurava um binóculo em uma mão, mordeu um pedaço do pão e reclamou insatisfeito. Mestre, quem você acha que será eleito o novo presidente e responsável? Não é esse que está vindo? Viu-se Song Yu ajudando respeitosamente Yuan Taiping a caminhar em direção ao prédio. Assim que saíram, Yuan Taiping parou de repente. Então ele procurou a câmera e olhou para ela, suando levemente. Esse cachorro velho. Mas assim que ele estava prestes a dizer algo, seu olhar de repente se congelou e o binóculo em sua mão também olhou para outra direção. Viu-se que o carro de Jin King se aproximava lentamente do prédio não muito longe. No tapete vermelho, Song Yu chamou, pai. O que ele está fazendo aqui? Não se esqueça, ele ainda é o segundo em comando nominal do Grupo Marítimo Zongai. Ele também é um dos candidatos. Nesse momento, o carro preto já havia parado. Jin King, com as mãos nos bolsos, apareceu na frente de todos como um rufião. Ele olhou em volta com um sorriso. Primeiro, ele acenou para o velho e Song Yu nos degraus. Em seguida, quando viu Ma Yinban, o sorriso no rosto de Jin King ficou ainda mais intenso. Ele acenou para este velho amigo de longe, então caminhou até Yuan Taiping e Song Yu. Vovô Yuan. Yu, desculpe. Eu dormi um pouco tarde ontem à noite. Acordei e quase me atrasei. Nenhum daqueles bastardos me chamou. Yuan Taiping bateu no chão com sua bengala. Coisas que não sobem ao palco. Song Yu chamou com um sorriso, irmão King. Então, ajudando apressadamente o velho a sair, Ma Yinban, descuidado no carro, franziu a testa, sentindo que algo estava errado. Jin King está um pouco estranho. Mestre, o vento está começando a soprar. Na sala de reuniões, em ambos os lados da longa mesa, estavam sentados Yuan Taiping, o ex-líder do terceiro ramo de Kunmen, e seu sucessor, Song Yu. Outro candidato, Kang Hong, e Jin King, e os 2 representantes enviados do altar principal. Sentados em um dos lados da longa mesa, faltam 15 minutos para 1 hora. Jin King bocejou e se espreguiçou muito. Seus movimentos foram notáveis, atraindo a atenção de muitos olhares. Então, com um sorriso descontraído, juntou as mãos em saudação a Yuan Taiping, que estava conversando e rindo. Olhando para cima ao ouvir o som, Song Yu, com o rosto pálido, lançou um olhar furioso para Jin King, que estava sentado diretamente em frente a ele. Por trás de seus óculos de aro dourado, o olhar de Song Yu para Jin King estava cheio de escárnio. Mais 5 minutos se passaram. O representante do altar principal, que estava conversando com Yuan, bateu os dedos na mesa. Faltam 10 minutos. Por favor, preparem-se. Uma vez iniciada a reunião, não será mais permitido beber água ou usar o telefone. Nem ir ao banheiro, etc. A atmosfera na sala de reuniões é terrivelmente tensa. 18 pessoas estão sentadas. No grupo marítimo de Zongai, o status de Kunmen não é baixo, e o interior está cheio de uma aura de quem sobreviveu a um mar de sangue e cadáveres.
Jin King semicerra os olhos, seu olhar passa pelos rostos de Shen Fu e Jia Junho, 2 dos 12 diretores. A reação dessas duas pessoas foi um pouco exagerada, e suor fino apareceu em suas testas gordurosas. O representante do altar principal disse que ainda havia liberdade para se movimentar. Mas nesses últimos 10 minutos, ninguém falou. Foi então que o celular de um dos 12 diretores vibrou de repente, e todos os olhares se voltaram para ele. O diretor Shen Qingjian pediu desculpas. Caminhou apressadamente para o lado. Alô? Não sei o que ele ouviu. A voz de Shen Qingjian ficou suave e alta, e sua expressão era feia, mas desligou o telefone em menos de 1 minuto. Antes que o diretor Shen Qingjian voltasse ao seu lugar, era como se estivesse combinado. Assim que Shen Qingjian se sentou, o celular particular de outro diretor, Du Yunqin, vibrou. A reação de Du Yunqin foi extremamente semelhante à de Shen Qingjian. Ele também foi para o lado e atendeu o telefone. Na atmosfera aparentemente congelada da sala de reuniões, começaram a surgir algumas nuances sutis. Aquelas 12 raposas velhas. Seus narizes se entrelaçavam com os olhares, como se quisessem descobrir algo nas faces de seus oponentes. O diretor do Yunqin guardou o celular e voltou para sua mesa, passando por Yuan Taiping. Os olhos semicerrados de Yuan Taiping se abriram repentinamente. Yuan King. Yuan. Vovô Yuan. Depois que do Yunqin se sentou, a terceira ligação seguiu de perto. Vindo dos braços do diretor Ji Guixin, esta terceira ligação consecutiva tornou a atmosfera completamente estranha. Yuan Taiping endireitou o corpo, como um tigre velho no crepúsculo, tornando-se assustador e perigoso novamente. Em seguida, o telefone do próximo diretor, Ji Guixin, tocou novamente, e o sorriso no rosto de Jin Qin ficou cada vez mais brilhante. Essas últimas 3 pessoas são as mais fáceis de vacilar, e só no último momento elas se agarram repentinamente, combinando com as mudanças na atmosfera da cena. Só quando eles tomarem uma decisão é que isso pode ser feito. Barceji, Yuan Lijun segurou o telefone e disse em voz baixa. Diretor Ji, eu sou Yuan Lijun. 15 anos atrás você teve um caso com a esposa de Du Yunqin. E teve uma filhinha, Du Shenglan, mas você sabe que você teve um caso com a esposa de Du Yunqin. Foi promovido por Yuan Taiping. Naquela noite, Yuan Taiping deliberadamente afastou Du Yunqin e colocou remédios no álcool que vocês beberam. A reunião começa, todos ficam em silêncio. Por favor, entreguem seus celulares. O guarda-costas de preto entrou na mesa comprida carregando uma bandeja, e com cada celular sendo colocado no pano vermelho, a voz do velho de terno Zhongsan preto, Yonglian, soou. Por favor, convidem o segundo mestre Guan. Todos os candidatos a diretores se levantaram um após o outro, de frente para a estátua de Guangong. Após a cerimônia, sem muitas palavras inúteis, entre diretamente na fase, o candidato Cao Hong se levanta. Respirou fundo e disse em voz baixa, Eu voluntariamente desisto da minha candidatura. Tem certeza? Cao Hong abaixou a cabeça. Disse em voz baixa, tenho certeza. Depois que Cao Hong se sentou, o olhar sobre ele se voltou para Jin Qing. Jin Qing encolheu os ombros. Com um sorriso no rosto, fez beicinho. Por que vocês estão todos olhando para mim? Continuem. Assim que essas palavras foram ditas, os olhos de Yuan Taiping ficaram sombrios. Olhando fixamente para Jin Qing, suas asas ficaram duras. Você quer voar sozinho? Song Yu empurrou seus óculos de armação dourada. Sem dizer uma palavra, a atmosfera ficou cada vez mais solene e estranha. Ao redor da mesa comprida, vários diretores estavam calmos e serenos, mas mais diretores estavam com os olhos vagando. Mesmo eles não sabiam para onde o evento se desenvolveria. Este é o velho de terno Zhongsan preto. Bateu na mesa. Silêncio total. A reunião continua. Quem acredita que Jin Qing é mais adequado para liderar o grupo marítimo Zongai para o futuro, levante a mão direita. Com as palavras do velho, um breve silêncio tomou conta da sala de reuniões. Jin Qing endireitou o corpo. O olhar intimidador de Yuan Taiping percorreu os diretores. Neste momento, o velho Li Weimin levantou a mão direita e disse, Jin Qing sobre a decisão de Li Weimin. Yuan Taiping e Song Yu não ficaram surpresos. Apenas olharam profundamente para Li Weimin e desviaram o olhar. Shen Fui com o rosto vermelho também levantaram as mãos. Jin Qing. Essas vozes sucessivas fizeram os olhos de Yuan Taiping tremerem muito, com incredulidade em sua expressão. O sorriso hipócrita do genro Song Yu congelou em seu rosto. Lembrar das 3 ligações antes da reunião. Todos puderam perceber que a mudança estava acontecendo. O ex-vereador que atendeu o telefone olhou para os outros 2. Eles pareciam perceber astúcia nos olhos um do outro, porque o telefonema que receberam era semelhante ao seu. Isso, mais nós 3, dá 6 votos, que já representam metade dos assentos do conselho. Então, 2 deles respiraram fundo, sob a ameaça feroz de Yuan Taiping. Levantaram as mãos ao mesmo tempo. Jin Qing. No início, Jin Qing conseguiu 5 votos.
Originalmente, após o contato prévio de Jin King, os dois diretores indecisos não hesitaram mais. Levantaram as mãos direitas para apoiar Jin King. Ji Gishin, que atendeu a última ligação, levantou a mão direita. Atualmente, são 8 votos, mais da metade. Jin King não esconde mais. Um sorriso brilhante apareceu em seu rosto. Seu olhar varreu Yuan Taiping, cuja expressão era de um tolo. Olhou para os dois diretores que, desde o início, ele havia definido como indecisos. Kang Ye. Diretor Kai, é hora de decidir. Jin King exibiu uma aura não inferior à de Yuan Taiping. Seus corpos tremeram. Eles se entreolharam e estavam prestes a levantar as mãos, mas encontraram o olhar feroz de Yuan Taiping e abaixaram as mãos novamente. Depois de um tempo, os dois ainda levantaram as mãos trêmulas, sem levantar a cabeça e sem dizer seus nomes. Com este quase consentimento, Jin King olhou para a testemunha de juramento da guarda, o velho. Após uma breve pausa, o velho relatou em voz alta. Jin King. 10 votos. A votação terminou. Oponentes e abstenções agora. Quem acha que Song Yu é mais adequado para liderar o grupo de navegação marítima de Zongai para frente, levante a mão direita. Song Yu. 1 voto, 12 votos contra. Fora da janela panorâmica. Devido a um céu nublado o dia todo, após um raio, começou uma chuva torrencial. Yuan Taiping, apoiado em sua bengala, com um rosto sombrio, e a diretora Song Yu, cercados por guarda-costas de preto, saem do prédio e entram no carro. Na área interna de Azat, Ma Amban, segurando binóculos, observa a frota que se afasta continuamente à distância. Zhou Meidao, aconteceu algo. Realmente aconteceu algo. Rápido, deixe o clã investigar o que aconteceu na sala de conferências. Jin King. A sua decadência ao longo destes anos foi apenas uma demonstração de amizade para Yuan Taiping vir. Haha. Seu velho também tem energia. A frase aleatória parou abruptamente. O sorriso que acabará de aparecer em seu rosto parou abruptamente. Originalmente, ele ainda queria se regozijar com a desgraça deste velho oponente, mas ao pensar nos métodos e na astúcia de Jin King ao longo de 5 anos de latência, então o sorriso desapareceu. Ele lutou com Yuan Taiping por toda a vida, e sabe muito bem que tipo de velho problemático ele é. Neste momento, olhando para fora da janela, meu celular tocou de repente. Ok, entendi. Ao mesmo tempo, em um escritório moderno em Zongai, um magnata da mídia que controla a área cinzenta, a área de propaganda. Shuel Ashingin murmurou, é realmente Jin King. Ele não ficou chocado por muito tempo. Logo conteve todas as suas emoções. Jovem mestre Song, desculpe. Desculpe, eu realmente tenho algo para fazer e não posso ajudá-lo. Jin King e os anciãos da sede. Desligou o telefone e olhou para as gotas de chuva e as nuvens lá fora, com um sorriso no rosto. Mas seus olhos ainda não relaxaram. Eu estava parado na frente da janela, olhando para a metrópole sob a chuva. Lembrei-me da minha última interação com Jin King. Que tipo de força poderia investigar até essas coisas? E, por outro lado, Jin King estava caminhando para outra sala de conferências, mas de repente seus passos pararam abruptamente. As pessoas sentadas ao seu lado. De repente, ele sentiu palpitações e seu couro cabeludo formigou. Depois de se sentar nesta posição, ele ficou ainda mais apreensivo ou, melhor dizendo, com medo daquele jovem vestido com roupa formal noturna e carregando uma pasta, cujos gestos revelavam o temperamento de um funcionário comum. Não é porque suas habilidades são muito melhores que as de Yuan Taiping, mas sim porque ele está jogando este jogo de xadrez a partir de uma posição elevada. Jin King está na frente da sala de conferências. Uma mulher usando óculos escuros caminha apressadamente, tão séria que todos se levantam. Enquanto Jin King entra, todos abrem caminho. Presidente Jin. Jin King levanta a mão e senta-se na cabeceira, ouvindo descuidadamente. O gerente do grupo na frente do palco está falando. Ao mesmo tempo, Jiujiantan, distrito de Dongxing, cidade de Zongai. O mordomo Jia, que está ao lado de Yuan Taiping, está doente. Está deitado de olhos fechados em uma cadeira reclinável, cantando ópera Ongmei, mas não se sabe quanto tempo se passou. O mestre Jia de repente abre os olhos e pega aquele telefone vermelho. Uma ligação que apenas Yuan Taiping deveria saber. Após 2 bips, sou Jia Shudong. Algo aconteceu. A renúncia de Jin King foi toda feita por Jia. Ele secretamente conspirou com os outros 10 diretores para usurpar a posição de Song Yu. Mestre Yuan pediu que você liderasse uma equipe para interceptar e matar Jin King. Parta agora. Antes da ação, peça às pessoas para recolher todos os equipamentos de comunicação, inclusive o seu. Mestre Yuan suspeita que também haja espiões entre vocês. Além disso, para evitar que a estação principal intervenha e interrompa a ordem, durante a ação, mesmo que Mestre Yuan ou eu entre em contato com você, você não pode atender o telefone. O outro lado do telefone ficou em silêncio por um momento e disse friamente, entendido.
Ele não tinha motivos para suspeitar do mestre Jia. Por um lado, seu número deveria ser conhecido apenas pelo mestre Yuan. Por outro lado, todos do mundo sabem da lealdade do mestre Jia para com o mestre Yuan. Depois que o telefone desligou, mestre Jia continua a discar o segundo número. Yuan Taiping, que estava sentado no carro, de repente gritou para o telefone. Qual é a pressa? Vou te dar a última lição. Só quem está vivo pode ser o chefe. Quando uma pessoa morre, tudo acaba. Ele operou por toda a vida, na verdade, uma votação. Pode privá-lo de toda a sua influência. Contanto que Jin King morra, Song Yu ainda poderá continuar a subir. Diga. Ele pega um telefone funcional antigo, que é a força mais elitizada sob seu comando. Qualquer um que for retirado tem qualidades militares de forças especiais. Yuan Taiping é inteligente por dentro. No entanto, seu rosto não revelava nada. Depois de desligar, discou novamente. Ainda não houve resposta. Mudou para outro número, sem resposta. A expressão de Yuan Taiping mudou. Sua tropa de elite, da qual tanto se orgulhava, havia perdido completamente o contato com ele. Yuan Taiping agarrou o telefone e ligou para seus outros subordinados. Não há problema. Definitivamente não há problema. Ele planejou e orquestrou por décadas, e pela primeira vez, sentiu o verdadeiro medo. Naquele momento, eu estava saindo do trabalho, com minha colega Zhang Yinjin. Enquanto comíamos comida do Sudeste Asiático, meu celular vibrou repentinamente. Peguei o celular e saí do restaurante. O sorriso desapareceu e abri o link na tela. Jin, uma filmagem em primeira pessoa. Apareceu na minha frente. Uma van empoeirada atravessada na saída do estacionamento subterrâneo. Vários guarda-costas de preto cercavam Jin King. Jin King semicerrava os olhos. Olhando para a figura à distância, ele tirou um cigarro do bolso e acendeu. Ao mesmo tempo, um tiro abafado soou. Aquele homem de meia-idade de jaqueta preta não era muito alto. Mas seus braços eram muito longos e suas palmas extremamente largas. No momento em que os guarda-costas apertaram o gatilho, ele pisou no acelerador, usou a van como escudo e avançou furiosamente. Seus longos braços se agitavam, levando seu corpo, como um chicote de ferro batendo na frente. E então, um tapa. Arrancou toda a porta do carro, usando-a como escudo. As balas atingiam a porta do carro como chuva. O homem, aguentando fogo, correu em direção a Jin King. Jin King observou essa cena. Suas pálpebras tremiam. Ele conhecia aqueles pervertidos que praticavam artes marciais tradicionais, mas as pessoas desse meio se escondiam profundamente. E eram basicamente mantidos por grandes famílias. Mas quando o homem de meia-idade arrancou outra porta de carro, segurando-a na frente do corpo e correndo em direção a Jin King, ele não percebeu que, naqueles carros pretos atrás dele, várias pessoas estavam se levantando constantemente. Vários canos de armas saíam de diferentes cantos atrás dele. Sem a menor hesitação, as balas jorravam de todas as direções. Artes marciais tradicionais, artes marciais nacionais, por mais poderosas que sejam, são apenas para exercitar o corpo, capazes de exercer 10 vezes mais força do que o normal. Nada mais é do que tornar seu espírito mais concentrado, capaz de notar a direção do cano antes que o atirador aperte o gatilho. Eles não são deuses. Luo Ping olhou para a figura na tela, convulsionando e jorrando sangue. Respirando pesadamente. Que tipo de poder a elite deste mundo realmente possui? Jin King também respirou fundo. Ele semicerra os olhos, examinando o homem de meia-idade que estava a poucos passos de distância. Partiu. O carro preto entrou na noite. Na escuridão desta noite, onde as pessoas comuns não podem ver, a limpeza de Yuan Taiping está em andamento. Sob o poder absoluto da inteligência, este é um ataque de redução de dimensão. A frota chegou a Jujian Hall. No pátio, o velho mordomo, Jia, atendeu o telefone. Mestre, ele veio pessoalmente. Os olhos de Yuan Taiping escureceram. Ele levantou a cabeça e olhou para a montanha falsa leste. Varreu os rostos de sua filha, Xiao Zuoxin, e Song Yu. Jin King colocou as mãos nos bolsos e caminhou para o familiar jardim chinês de rocala e pavilhão de água. Ouvi dizer. O pequeno não percebeu a seriedade do mundo adulto. Ao ver Jin King, ele gritou alegremente e correu em sua direção. Com o movimento da criança, as expressões nos rostos dos adultos atrás dele mudaram repentinamente. Você pensou nisso claramente? Pensei. Seu pequeno, você está ficando gordo de novo. Jin King pegou a criança e a girou. Yuan Yan, case-se à noite. Yuan Taiping não prestou atenção. Jin King colocou a criança no chão e olhou para a mulher gentil e ansiosa ao lado. Irmã Huan, leve Xiao Zuoxin para baixo. Eu quero conversar com Yuan Yan. Por que você está fazendo isso? Eu te tratei bem, certo? Há 26 anos. Se não fosse por mim, você já teria morrido congelado ao lado de uma lata de lixo desconhecida. Há 26 anos. Jin King pegou um cigarro, acendeu e deu uma tragada profunda.
Com os olhos semicerrados, um sorriso zombeteiro apareceu em seu rosto. Projeto Osso de Ovelha? Mestre Yuan, como você pôde fazer isso? Shen gosta tanto de você. Ele se jogaria em seus braços, tocaria sua barba com suas mãozinhas delicadas, e ocasionalmente travesso tentaria agarrar sua barba em seu queixo. Ele afrouxaria a força e soltaria com pena, esfregando levemente a testa em você. A última esperança no coração de Yuan Taiping se despedaçou. Lentamente fechou os olhos. Song Yu estava sentado ao lado. Jia estava ao lado do velho. A atmosfera ficou silenciosa em um instante. Eu tenho mais uma pergunta. Ele abriu os olhos e olhou para Jin Qing. A voz estava rouca. Tudo hoje é muito estranho. Ele não conseguia entender. Como Jin Qing fez isso? Eu apenas contei a eles o que você fez com eles. Eu interceptei as informações de contato entre você e a equipe Grizzlies, transferindo-os para uma área fora do meu alcance. Um incêndio consumiu o canhoto que era habilidoso em manipular o poder. Sua habilidade era realmente impressionante. Usei mais de 10 armas para matá-lo, mas ele não conseguiu terminar suas palavras. O velho mordomo, Jia Shoudong, calculando intrigas, gritou com o corpo trêmulo. Yuan Taiping olhou para Jia Shoudong e pareceu ter uma compreensão repentina. Mas ele não ousava ter certeza. Nesta vida, ele não confiava em ninguém, exceto neste irmão. 50 anos atrás, Lian Yuyu. Você matou. Matou? Yuan Taiping ficou surpreso no início, e então rapidamente arregalou os olhos. Virou a cabeça para olhar para Jin Qing. Tio Jia, me desculpe. Eu te enganei. A única pessoa em quem Yuan confiava nesta vida era você. Ele te considerava como um irmão mais novo. Jin Qing se levantou, deu um tapinha na bunda e fez um sinal para Jia Shoudong. Jia Shoudong foi atingido por um raio. Seu corpo balançou, e Yuan Taiping respirou fundo e de repente começou a rir. Um tiro soou de repente. Song Yu estava com as mãos nos bolsos, querendo pegar algo, mas apenas uma bala perfurou seus olhos redondos. Ele caiu na frente de Yuan Taiping. Você e a irmã Huan cresceram juntos. Aquela garota nunca interferiu em nossos assuntos. Deixe-o viver. Deixe-nos viver. Tudo acabou. Ou estava destinado a acabar. Jin Qing pegou a faca de aço entregue por seu subordinado com uma expressão inexpressiva. Ele caminhou atrás do velho, cobriu sua boca com uma mão e cortou seu pescoço com a outra. O velho ainda queria implorar por sua filha e neto, lutando relutantemente enquanto o sangue jorrava de sua garganta. Seu corpo gradualmente parou de se mover. Tio Jia, vá embora. Jia Shoudong, desesperado, abaixou a cabeça e bateu com força em uma parede lateral. A irmã Huan, depois de levar a criança para dentro de casa, estava preocupada. Quando ela saiu, viu esta cena. Ela cobriu a boca e caiu no chão. Irmã Huan, não se preocupe. Vou dar a vocês uma saída. Depois de dizer essas palavras, ele pegou uma arma e apontou para a nuca da mulher, abraçando sua cabeça e fechando os olhos. Ao mesmo tempo, Lupin estava navegando pela longa narrativa de Jin Qing. Merda. Eu escapei, mas Jin Qing é tão perigoso. Li Yushin será revelada a partir de amanhã. O jogo entre mim e Song Ziven. Ainda posso sobreviver? Ainda tenho chance de fugir? Europa, Estados Unidos, Ártico. O dinheiro que tenho também não é suficiente. Droga. Dentro do ancestral e solene salão ancestral, vários anciãos vestem longas túnicas, sentados em estilo tailandês. Passos rápidos soam do lado de fora da porta. Os anciãos olham para a porta da frente. Presidente. Caros anciãos, há algum resultado? Sim. Yuan Taiping foi completamente destruído, sua filha, Yuan Quan, e seu genro, Song Yu. O neto, Yuan Zuoxin, e o velho mordomo, Jia Shoudong, morreram. A atmosfera aqui estagnou repentinamente. Vários anciãos de clã conversam em voz baixa, seus rostos cheios de surpresa e vergonha. O velho Yuan explodiu a vida toda. Na verdade, ele caiu nas mãos de Yi Si. Este Jin Qing é realmente incrível. 5 anos. Ele atuou por 5 anos inteiros. Quem em todo o círculo não sabe? O segundo mestre Qing de Zongai Shipping foi abolido. O que Jin Qing fez? Aquelas elites sob o comando do velho Yuan. Todos foram treinados após serem selecionados entre 100. Todos tiveram feitos notáveis em áreas devastadas pela guerra. Uma geração mais jovem tem um talento tão notável. É uma grande bênção para o clã Cão. Kyuyu, vai e emita um anúncio. Sim, o clã Cão de hoje já foi lavado e transformado em uma aliança comercial. Dentro de um apartamento compartilhado, Lupin termina uma série de flexões e senta-se à mesa com o peito nu. Uma pilha de informações sobre Li Yushin está espalhada na mesa. Depois de olhar por um momento, ela empurra as informações para longe. Frustração e irritação. A enorme pressão e pânico quase engolem a coragem que ela mal conseguiu reunir. Em jogos entre grandes figuras, a vida é apenas um número, para não mencionar outras coisas.
Na luta entre Yuan Taiping e Jin Qing, as vidas que desapareceram já foram contadas 2 vezes. Acordado de um sono profundo, Li Ying, a gerente de vendas da Porsche, olha para um número desconhecido e franze as sobrancelhas finas. Depois de hesitar por um momento, ela ainda atendeu a ligação. Bardão Giese. Li Ying ficou surpresa no início. Então ela reagiu. A luta, a supressão e a loucura na voz a fizeram se lembrar instantaneamente da outra pessoa. Eu vou lá agora. Ela bocejou, levantou-se e abriu o armário para escolher cuidadosamente as roupas. Finalmente escolhi um casaco preto com uma saia longa florida rosa e meias de seda. Combinei com meias pretas até ao tornozelo e sapatos de couro. Entrei apressadamente no táxi. Senhor, cheguei. Alguém está esperando por você na porta. Li Ying saiu do elevador. Um bar de alterne agitado brilhava. Ao caminhar até a porta, o gerente de meia-idade se aproximou para perguntar: Você é a senhorita Li? Ah, sim, meu sobrenome é Li. O senhor já está esperando por você. Por favor, por aqui. Li Ying entrou no saguão escuro. Uma onda de calor e o som estridente do DJ a atingiram em cheio. Olhando para os jovens balançando freneticamente, ela ficou cheia de surpresa. Há até quartos privativos aqui em cima. Alguns minutos depois, ela viu os guarda-costas de preto de guarda do lado de fora da porta do quarto privativo. Seu coração acelerou repentinamente. Este senhor Lu não é de forma alguma um magnata comum. A porta do quarto privativo se abriu. Feixes de luz roxos, vermelhos e azuis destacaram uma atmosfera encantadora. Li Ying prendeu a respiração e olhou para a figura negra em frente à enorme janela do chão ao teto. Senhor Lu, venha. Lu Ping fechou os olhos pela metade. Todas as emoções estavam nas luzes de neon e se extravasando loucamente no som do DJ, mas seu cérebro estava inacreditavelmente calmo. Pensamentos não meus. Algumas dezenas de minutos depois. Você é. O senhor pensou que eu era uma pessoa aleatória? Mesmo que eu fosse, eu ainda queria vender o preço mais caro, e esta é a minha coisa mais preciosa. A boa notícia é que as emoções e a razão fora de controle foram fortemente puxadas de volta à beira do precipício. A má notícia é que eu não deveria ter chamado Li Ying para o território de Jin Qing. Lu Ping colocou as mãos no sofá do quarto privativo. Cruzou as pernas. Esta mulher é muito inteligente e deve ter capturado minhas emoções mais verdadeiras. Vamos. Lu Ping se levantou e estava prestes a pegar seu casaco. Li Ying se levantou primeiro, na ponta dos pés, cambaleando para ajudá-lo. Você é muito inteligente. Fora do bar, os subordinados de Jin Qing também haviam preparado um carro. O carro entrou na noite chuvosa. Lu Ping olhou para fora da janela. Gotas de chuva refratavam a luz sob as luzes da rua. A metrópole é bonita e perigosa. Faça o que você deve fazer e não tente tocar em coisas perigosas. Lu Ping pegou seu celular. Transferiu 500 mil para a conta de Li Ying. O número extra é um reconhecimento de sua identidade. Li Ying pegou seu celular e olhou para os longos números na tela. As palavras de Lu Ping ecoaram em seus ouvidos. Os faróis redondos dos carros que passavam alternadamente atingiram o rosto de Lu Ping. Li Ying não entendeu completamente o significado, mas inexplicavelmente expressou admiração. Estacione perto do acostamento. Li Ying entendeu e respondeu, abrindo a porta e saindo do carro. Lu Ping entregou um guarda-chuva. Li Ying ficou perto do carro, observando-o desaparecer na noite. Uma noite se passou. Lu Ping acordou no apertado apartamento compartilhado. Assim que saiu do quarto, viu seus colegas de apartamento com mochilas. Eles saíram apressados. O tempo finalmente clareou. Lu Ping olhou para o céu. Respirou fundo, pegou sua pasta e entrou no metrô, caminhando até o prédio da empresa. Lu Ping olhou para cima, admirado com a projeção na parede de madeira. A Xuanhe está em apuros. Contagem regressiva, 3 dias. Havia muitas pessoas na praça, fazendo o mesmo movimento que ele. Caramba, esta é a obra de um grande. Sim. Mestre Gu avistou Lu Ping na multidão, caminhou até ele e olhou para cima com admiração. Os dois voltaram juntos para a empresa. Quando Song Ziven vai agir? Meio-dia. Lu Ping, Mestre Gu e Zhang Yinjin foram juntos para o refeitório do prédio almoçar. Irmão Lu, o que você pediu? Tem asinhas de frango com Coca-Cola. Posso trocar minhas costelas agridoce com você? Ok. Os 3 sentaram-se em um canto com suas bandejas. Assim que se sentaram, discussões ecoaram pelo refeitório. Aconteceu alguma coisa. A Xuanhe está em apuros. Rápido, rápido, vejam as notícias. A Xuanhe não só investiu desesperadamente dinheiro neste último meio mês, como agora está tudo acabado. A multa por quebra de contrato é astronômica. A Xuanhe foi vítima de uma armação, não foi? Os movimentos de Lu Ping e dos outros 2 pararam simultaneamente. Eles trocaram olhares solenes, olhando ao redor. Eles viram funcionários de diferentes empresas no prédio navegando em notícias em seus celulares ou tirando seus telefones apressadamente para verificar.
Uma luz fria refletia no rosto de todos. Está vindo! Finalmente está vindo! Ele abriu rapidamente seu celular. As paradas de tendências nas principais plataformas estavam quase todas ocupadas por tópicos relacionados a Xuanhe. Os 3 principais triamers da Xuanhe, junto com vários outros triamers, estão processando coletivamente a Xuanhe. A Xuanhe é cúmplice. A Xuanhe nos trata como ferramentas para ganhar dinheiro. Nós somos pessoas. Não é uma máquina. A âncora da Xuanhe morreu repentinamente, com uma compensação de apenas 60 mil yuans. Xuanhe tem grandes perdas. As taxas de publicidade diárias chegam a dezenas de milhões. É um plano premeditado. Sob a liderança das principais celebridades da Xuanhe, explodiu instantaneamente em toda a rede. Tráfego terrível. Até mesmo o servidor Weibo entrou em colapso. Que cruel! Eles querem pisotear Xuanhe até a morte. Pisotear até a morte e sem um lugar para enterrar. Fomos a Xuanhe antes e sentimos a atmosfera da empresa e das celebridades da internet. Ainda bem. Estou muito curioso. Mesmo que Song Ziv não use truques fora do jogo. Você tem tanta certeza de que pode reverter essa onda de calor apenas com minhas informações? Os 3 apenas comeram 2 bocadas de comida apressadamente e se prepararam para voltar à empresa. O projeto de publicidade Xuanhe que eles realizaram não teve muito impacto. Apenas um pequeno saldo restante não foi liquidado. Mas a empresa, nos últimos meio mês, recebeu uma grande quantidade de anúncios relacionados à grande promoção de meio de ano. A grande promoção entrou em colapso. Na verdade, 8 ou 9 desses gastos com publicidade não podem ser recuperados. Siping caminhou em direção ao elevador. De tempos em tempos, os funcionários tinham expressões tensas. Uma atmosfera deprimida está se espalhando. Xuanhe é a principal base de incubação de celebridades da internet em Zongai e até mesmo em todo o país. É também a primeira empresa a entrar no streaming ao vivo para monetização. Uma vez bem-sucedida, um novo professor nascerá no círculo financeiro. O elevador chegou. Siping e os outros 3 caminharam em direção à empresa. A atmosfera sombria e opressiva deixou o mestre Gui Zhang com expressões tensas e suas respirações muito mais leves. Siping voltou ao seu posto de trabalho. Assustador, comparado com o jogo entre Jin Qing e Yuan Taiping. O confronto entre Li Yuxin e Song Ziven é realmente terrível. Embora não haja espadas ou sombras, mas usa uma rede invisível como campo de batalha para obscurecer os olhos de milhões de pessoas e guiar o pensamento. Deixe suas bocas influenciarem a situação. Qual será o resultado final? Ele é apenas um funcionário comum da empresa. Mesmo que ele tenha um dedo de ouro que possa atualizar informações detalhadas, sua carreira limita sua altura de pensamento. Inicialmente, ele confiava apenas nas informações de Jin Qing e Xue Waking e nas informações de terceiros não utilizadas. Ele ousou afirmar que influenciaria a situação e faria Li Yuxin se ajoelhar e implorar. Mas vendo essa tempestade, supressão e energia, Siping perdeu a confiança e até queria encolher a cabeça e escapar. Mas ele sabia que já havia escolhido um lado. Agora não há como voltar atrás. No escritório de Li Yuxin, após a logística vazia, o equivalente a mobilizar uma grande arma de destruição. Os fogos de artifício da festa de aniversário de 8 anos explodem diante dos meus olhos. A risada heroica do avô ecoa nos meus ouvidos. Quem disse que as mulheres são inferiores aos homens? De agora em diante, minha neta Yuxin será a filha da minha família Li, esta princesa mais velha da família Li, uma flor de riqueza humana. Um traço de exaustão aparece no rosto frio e dominador. Ela se recosta no escritório. Pernas cruzadas. Nesta tempestade que move dezenas de bilhões em riqueza, ela é um núcleo que suporta toda a pressão. Forte, excelente, deslumbrante. Mas quem se lembra? Ela também é uma mulher. Secretária Cão. A secretária Cão está em frente a Li Yuxin, sentindo sua aura poderosa. Presidente Li, como está a empresa? Originalmente, todos já estavam muito tensos, e de repente uma grande crise de opinião pública como essa explodiu, e todos entraram em pânico. Alguns estão perdidos. Centenas de empresas em todo o edifício foram afetadas. Todos podem sentir a nuvem sufocante. Como centro da tempestade, Xuanhe está ainda mais alarmado. Todos estão questionando a grande promoção do meio do ano. Pode ser realizada conforme programado? Departamento de Relações Públicas. Departamento de Publicidade. Departamento de Transmissão ao Vivo. Quase todos os telefones do departamento foram bombardeados. Vá e notifique. A Xuanhe Media realizará oficialmente uma conferência de imprensa em 2 horas. Responda a todos os tópicos quentes online. Além disso, Zuing, Departamento Jurídico. Envie cartas de advogados a todos os âncoras relevantes da empresa e grandes meios de comunicação que publicaram comentários inadequados nas plataformas online. Vou lutar na estação judicial até que eles declarem falência. Sim. Notifique toda a empresa. Em 15 minutos, farei um discurso em vídeo para toda a empresa. Sim.
Vá rápido. Sim. O coração da secretária Kang bate forte, dando alguns passos para trás. Só então ela se virou para sair. Ele contornou o corredor. Seus passos eram apressados e logo ela começou a correr, como uma rajada de vento. As instruções de Li Yuxin se espalharam rapidamente por toda a empresa. Lin Qiuyu, do departamento de publicidade, já estava à beira da porta. Com os braços cruzados, observando a mudança na atmosfera da empresa, ela já havia se cruzado com Lu Ping em um Maibach. Este é o charme do presidente Li?